Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Estética. Como vocês sabem, o podcast da saúde estética, o maior e melhor podcast quando o tema é assuntos da área da saúde e da área da estética. Eu sou o Heitor Cruz e hoje nós teremos um papo muito especial, um convidado muito especial, um amigo, o cara que a gente troca muita ideia, insights, network, e eu tenho certeza que o papo de hoje vai agregar muito para vocês. Então, antes da gente iniciar esse podcast, esse bate-papo, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, deixa sugestão também, que tema que você gostaria de ver, quem é a pessoa que você gostaria que eu trouxesse aqui de convidado no nosso podcast. E hoje eu estou com um convidado especial, como eu falei para vocês, o Márcio Melo, ele que é mentor, ele é atleta e também palestrante. Marcião, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. É um prazer, uma honra estar aqui. Eu gosto do jeito que você falou aí. O maior, o melhor, é isso aí. Exatamente. E é networking mesmo. Nós estamos aqui sentados juntos porque nós somos amigos antes de tudo. Sim. A gente tem um relacionamento aí, uma troca muito boa, troca ideias, informações. Nos conhecemos Desse jeito, né? Desse jeito, foi na academia, né? Você estava treinando, eu também nem lembro como foi, se estava, sei lá, foi revisar um aparelho, alguma coisa nesse sentido. Mas como, né, você mesmo disse aí, sou mentor, palestrante, eu já tenho isso no sangue. Já sei como que cria as relações, como que faz para se conectar. E depois que se conecta, como que faz para que aquilo continue existindo e cada vez melhor. Obrigado pelo convite. É verdade. Seja muito bem-vindo. Show. Sempre quando quiser voltar, já sabe o caminho, já sabe o endereço. E quando a gente se conheceu, eu usei com você uma técnica de network também. Para quem não sabe, gente, o Márcio ele é um cara bem especialista em network, em se conectar com pessoas e também ensinar as pessoas a se conectarem, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu já tinha visto você na academia por várias vezes, sabia que você era um cara atleta. Na minha cabeça eu falei, esse cara acho que faz Ironman, ele é triatleta, não sabia exatamente o que você fazia. E aí, um dia eu tava alongando, eu acho que eu já tinha visto você no Instagram, algo do tipo. Eu fui para essa academia porque eu sabia que lá eu criaria network que me traria, de certa forma, conexões, que gerar negócios. Então, além de treinar, cuidar da saúde, essa academia eu fui nela intencional. Já estou lá desde 2021 que eu faço lá. Você já faz 20 e poucos anos lá nessa academia, né? E aí, uma vez eu ouvi você falando alguma coisa no vestiário sobre treino, sobre competição. E aí um dia eu tava alongando, você também tava alongando, e aí eu olhei pra você, a gente se cumprimentou, eu falei, e aí, como é que tá as competições? Aí começou o bate-papo. Aí desenrola, né? Aí desenrolamos a conversa. É isso aí, foi intencional, e você achou o ponto de afinidade, ou seja, o que a gente tem em comum. Achou que tem em comum, aí já facilitou 99% do processo. É verdade. Que se é algo que eu gosto, que eu tô fazendo, você tocou naquilo, tá aberto, né? Fala assim, pô, disso eu gosto. Aí pode ser até que esteja a minha paixão. Aí a partir daí a coisa vai adiante. E assim, eu não faço competição, não participo de competição mais nada, mas eu sabia que se eu trouxesse esse assunto com você, automaticamente sairia alguma conversa dali, porque você era um cara que compete, etc. Então, técnicas de network aí. Mas o Márcio vai falar mais disso pra gente. Marcião, conta pra mim, cara, como que você iniciou na sua carreira? Conta um pouquinho de você pro pessoal te conhecer. É interessante, porque, assim, e eu explico isso também para você ter a capacidade de contar em uma palavra, em 1 minuto, em 30 segundos, em meia hora. Mas é verdade, se você não souber o tempo que você tem para dizer o que você é, você pode perder a oportunidade de continuar ou criar esse relacionamento para que você continue aí desenrolando coisas boas entre essa nova conexão. Mas eu aqui, em poucas, não tão breves palavras, eu tenho uma jornada de que, desde muito jovem, eu sempre gostei dessa área do desenvolvimento pessoal, de relacionamento com pessoas. É óbvio que eu não sabia e não entendia do jeito que eu entendo hoje. Sim. Mas eu buscava alguma coisa nesse sentido, porque eu sempre vi muito sofrimento, desentendimento, ausência de compreensão, brigas, e eu falava, cara, essa galera tá muito doida, eu acho que alguém no futuro vai precisar ajudar esse povo, porque o que está acontecendo agora no futuro vai ficar muito pior. E isso é tão real, assim, você fala, mas como que você lembra disso tão certo assim? Claro que eu fiz regressões, fui até lá numa idade bem jovem, e aí eu me vi pensando nesse sentido.
E aí minha vida foi seguindo. Na adolescência, acabei, né, entrando na faculdade de Direito, fiz Direito, advoguei mais ou menos 13 anos. Antes de advogar ainda, estudei para concurso para ser procurador do Ministério Público Federal ou juiz federal. Fiz uma transição de carreira, porque depois de 5 anos eu descobri que eu adorava, eu comecei a dar aulas, né? Estuda tanto para concurso que você começa a dar aula. Comecei a dar aula, comecei a fazer palestras e eu gostei daquilo. Eu falei assim, pô, isso aqui me realiza muito mais do que aquilo lá, né? O concurso. E aí eu fiz uma transição de carreira, ainda fui para os Estados Unidos, estudei e comecei nessa jornada do desenvolvimento pessoal. Aí de lá para cá tem mais ou menos uns 11 anos. Aí foi mais cursos, especializações e prática. Praticando muito, né? Como a denominação mentor, ela veio mais ou menos tem uns 4 anos. Mas como coach, treinador e palestrante, aí já está mais ou menos nesse período aí. Você vê? Então, não tão breve, mas em algumas palavras eu resumi. Não, é legal. Eu particularmente sabia que você é advogado, mas não sabia que você tinha advogado por 13 anos. E é um tempo considerável, né, cara? Muito. Ixi, fiz tanta audiência. Eu fiz audiência trabalhista, fiz as cíveis também. Criminal nunca cheguei a fazer. Já cheguei na delegacia a fazer uma coisa ou outra, mas nunca entrei em nada sobre o processo criminal, nem no contencioso, nem a parte processual. E eu lembro que eu peguei a Justiça do Trabalho aqui na cidade de São Paulo, que ela não era ali no Fórum da Barra Funda, hoje nem é só na Barra Funda, é na Barra Funda, Penha, enfim, acabou se descentralizando, mas ela era no centro da cidade. Então, assim, tinha a Avenida Rio Branco, tinha a Praça Alfredo Issa, Líbero Badaró, Rua Aurora, e eu lembro que eu trabalhava no escritório que eles me davam 4, 5 audiências no dia, eu pegava as pastas, fazia uma organização com o mapa da cidade e aí saia correndo. E chegava nos prédios, aquela fila para subir no prédio, escada, subia correndo, chegava gritando o nome do cliente que estava comigo, e aí já conhecia ali, conversava com as testemunhas, fazia audiência, pedia para o juiz falar, excelência, eu preciso fazer outra, depois eu volto para assinar, porque às vezes eu olhava não ia dar tempo e saia correndo. Vivi isso aí. Caramba, 13 anos, né? 13 anos é uma vida bem corrida também, né? Ali eu aprendi a cumprir meus horários, porque se você atrasar uma audiência, dá um problema muito grande. Pode perder até, né, no caso. Não, gera revelia, enfim, gera E como que foi essa transição, depois de 13 anos desse mercado, do mundo do direito, você resolver isso? Foi um planejamento? Foi assim, do nada? Como que foi para falar, não, agora eu quero... Essa pergunta é muito boa. Assim, acho que ela não poderia ser melhor feita. Vamos lá, eu falei que eu tinha essa intenção, essa vocação, né? Descobri depois essa ideia de trabalhar e ajudar as pessoas. E eu acabei entrando no direito mais por uma escolha assim... como acho que a maioria dos adolescentes, pelo menos na minha época, se perguntava, pô, o que eu vou fazer na faculdade? A gente tinha aquela obrigação de escolher. E aí eu falei, bom, quais são as opções? Aí dentre as opções que tinham naquela época, que eram as mais buscadas, era Direito, Medicina e Engenharia. Eu nunca fui um aluno nota 10 para estudar Medicina, porque o vestibular ia ser extremamente difícil. E também não tinha interesse nessa área. A engenharia também não era muito bom de contas, meu pai é advogado, eu falei, bom, acho que o direito é o meu caminho. Ingressei. Só que assim, eu não me realizei ali, porque depois eu fui entender. O direito, assim como as profissões estão anexadas ou que, né, trabalham dentro do Poder Judiciário, na Justiça, elas lidam com o sistema. E eu não estava buscando lidar com o sistema. A minha vocação era lidar com a vida, com o ser humano. Entende? Não que isso tenha sido perdido ou que não seja bom. Muito pelo contrário. Hoje eu tenho os dois lados da moeda. O sistema e a vida em si. Porque para mim é uma grande dicotomia. E aí, eu não me realizava. Entende? O tanto que depois de 13 anos estudar para concurso público foi algo que eu encontrei como uma outra solução dentro do que eu já fazia para me realizar. E aí fui estudar. Estudei. E ali, dentre aqueles anos, pô, eu viajei o Brasil inteiro fazendo provas de concurso, cheguei até a fazer sentença, mas, como eu disse, eu comecei a dar aulas. Eu comecei a dar aulas para cursinhos preparatórios para o exame da OAB. Pô, legal. E ali eu comecei a dar aulas com microfone para uma plateia, uma sala de aulas até considerável, 80 pessoas, e eu comecei a gostar muito daquilo ali, e eu comecei a me desenvolver. Porque antes eu não tinha essa habilidade de microfone, de plateia, de comunicação. Então todo o estudo me preparou e me ajudou. E ali eu me achei.
E foi muita coragem minha de fazer essa transição, porque imagina, pô, tantos anos de formado e mais uns anos estudando, eu nem estava trabalhando o suficiente para me manter. Sim. E aí, mais uma vez, eu fiz essa transição. Claro que eu tive um super suporte familiar, nunca vou poder dizer que não foi e agradecer. E aí fiz. E aí, a partir daí, eu fui me encontrando. E aí, eu saí do sistema e aí eu fui trabalhar com o indivíduo em si, com a pessoa, a vida. Questões internas próprias, não questões psicológicas, porque eu não sou psicólogo, eu não lido com questões do passado. Costumo dizer que eu lido com questões daqui, tempo presente, para o futuro. Legal. E as pessoas geralmente te procuram por qual motivo, como um mentor? É super interessante porque você fala assim, as pessoas que te procuram estão quebradas, estão emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, ou elas estão muito bem? A maioria delas estão muito bem, mas estão com alguma questão, algum ponto que está atrapalhando, atravancando a vida. Algumas outras têm curiosidade, pô, mentoria, o que é isso? Eu quero fazer, eu quero, né, ter a experiência. E outras realmente estão um tanto atrapalhadas e não querem procurar os métodos convencionais que o sistema dá. Eu costumo dizer que a mentoria é algo fora do sistema, porque eu busco muito a causa ou as causas do porquê a pessoa está vivendo do jeito que está. E aí, a partir dali, a gente faz um trabalho diferenciado. Entende? Legal. Não, achei interessante porque, assim, muita gente confunde, né? Não sei até se alguém já te perguntou isso, mas qual que é a diferença entre um mentor, um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista? Qual que é exatamente a diferença? Porque isso também envolve saúde, né? Com certeza. Eu até fiz um vídeo no YouTube para esclarecer isso. Primeiro eu fui esclarecer para mim, para não ter mal entendido. Depois para esclarecer para as pessoas que vêm fazer a mentoria, porque é muito interessante. A grande maioria não sabe. Sim. Né? Assim como você, e eu acredito que, né, a sua audiência aqui talvez ainda não saiba exatamente. É óbvio que eu vou dizer aqui uma regra geral e existem exceções. Por exemplo, um terapeuta. Óbvio que existem terapeutas que são formados em psicologia, alguns podem ser até psiquiatras, outros podem ser mentores, coaches. Então tem uma gama de formações junto de um único profissional. Perfeito. Mas para mim, teoricamente, na essência, um terapeuta é como um terminal, um fio terra. Um terminal, uma pessoa para a qual você se dirige e você vai ali descarregar. Você vai dizer, você vai falar, você vai se abrir, você vai entregar tudo, você vai desabafar. Okay. E esse terminal, essa pessoa, ela, teoricamente, ela vai receber. Não vai te invalidar, não vai te anular, não vai te julgar, não vai nada. Ela vai te ajudar a descarregar. Como é um terminal, é um profissional que tem sigilo e ele não entra dentro, né, da sua relação com os outros seres humanos, então aquilo ali te liberta. Porque é diferente de, por exemplo, você chegar no seu irmão, na sua mãe ou no melhor amigo e desabafar. Ele é uma pessoa que faz parte do seu relacionamento com as demais. Então, quem diz que ele não pode usar aquelas informações contra você ou, sei lá, de alguma outra forma? Então, às vezes, é extremamente perigoso. Então, na essência, isso. Psicólogo, quem se formou na faculdade, fez 4, 5 anos de formação e faz o trabalho com teses, teorias, conhecimentos já que vem desde, sei lá, séculos passados e aplica isso daí, né, trabalhando questões da linha do tempo passado para resolver questões, né, do tempo presente e até ajudar a pessoa a vivenciar o futuro. Psiquiatria, não sei se você perguntou, você perguntou psicanálise também, psicanálise. Né? Psicanálise. Até onde eu sei, eu não sou muito aprofundado nessa área, mas são pessoas que também têm essa formação ou não e que seguem a linha de Freud, de análise e desenvolvimento da psique, né, da mente, do comportamento através dessa base de conhecimentos. Legal. O psiquiatra já vai mais na parte física do corpo, né, química. Sim. E trabalha muito com remédios. Sim, né, mais específico drogas, para doenças também, né? Também, eles têm lá um DSM, hoje está no DSM-5, o livro que identifica os comportamentos, enfim, super polêmico isso, e tratam dessa forma. Você perguntou também do coach. Não, e aí tem tem o coach... Coach e o mentor, coach e mentor. Assim, pô, acho que você perguntou 3 e eu trouxe um 5. Vamos lá, qual que é a diferença entre coach e mentor? Essa é uma ótima pergunta. Eu tenho a formação de coach, né, pela Sociedade Latino-Americana, com Sullivan França, e
basicamente, a diferença é, como coach, eu não poderia dar nenhum tipo de orientação, não poderia dizer nada a respeito do que você está vivendo, para onde você está indo. Meu trabalho é te ajudar a encontrar um objetivo, ou se você já tem esse objetivo, criar planos de ação para alcançar esse objetivo através de perguntas. E uma série de técnicas que tem, né, para chegar nesse ponto. Mentor. Aí o mentor ele já se difere por quê? Porque eu dou orientação, mas não que eu diga o que a pessoa tem que fazer. O meu trabalho como mentor é entrar na sua realidade, a partir da afinidade e com a comunicação, você passar para mim o que você está vivendo, dentre as áreas da vida, e aí, a partir dali, eu vou olhar com você pelo meu conhecimento e pelo que eu sei, o que é legal para que você siga numa direção de sobrevivência, ou seja, longevidade por prazer. E o contrário disso seria antecipação da sua morte, dor e sofrimento. Então, nesse sentido, aí eu trago o quê? Orientações, conhecimentos, experiências, histórias, para te mostrar, mas quem vai decidir é você. Entende? Então, assim, eu não julgo, não avalio, não invalido, não nada a vida da pessoa. Eu simplesmente entendo onde ela está, e aí se ela tem um objetivo, um plano de ação, ok, vamos trabalhar. Se ela não tem, ajudo a conquistar. Mas é óbvio, eu sou um ser humano, eu tenho um bom senso pelo conhecimento que eu tenho. Se eu vejo alguma coisa que a tendência é que a pessoa vá realmente por um caminho que ela vai acabar sofrendo e né, experimentando dor, aí eu vou ajudá-la a enxergar. Mas a decisão nunca é minha, é dela, entende? Então Legal. eu funciono como uma espécie de sentinela. Você tem uma visão geral ali do o panorama que ela te traz da vida. Isso, assim, o que ela me traz, e claro, pelos meus conhecimentos de base, eu também avanço um pouco mais, para abrir um pouco mais. Geralmente a pessoa senta ali e ela fala tudo. Mas se ela não falar, eu tenho uma série de perguntas que eu consigo ir entrando, consigo ir abrindo, e aí eu vou saber exatamente a realidade dela. Porque então, assim, geralmente a pessoa vai chegar para você com uma queixa principal, né? ela tem uma demanda principal que ela quer resolver, mas a vida é um sistema, um conjunto de áreas que estão interligadas. Então, por exemplo, eu não posso pegar e falar assim, ela vem e me traz um problema. Eu tô com problema de alimentação, meu corpo não tá bacana, tal, isso aqui tá me incomodando demais. Legal, essa é a demanda. Mas se eu observar de uma forma sistêmica, quando eu digo sistêmico, eu observo a família, eu observo o trabalho, eu observo a espiritualidade, eu observo as questões pessoais. Aí eu observo, por exemplo, até um grande problema familiar ali, um conflito e tal. Então, poxa, é óbvio que a causa daquela situação, de certa forma, tem origem em outra área. Então, a gente precisa começar a observar aquilo, criar um plano de ação para que aquilo, né, se resolva ou vá se resolvendo e aí ele consiga ter forças para realinhar aquela área que é o que realmente está incomodando ele. Que aí é um grande diferencial, que, por exemplo, o psicólogo, ele vai tratar, né, as questões comportamentais, como a gente disse. O terapeuta, como eu disse, ele vai ser aquele terminal. Não que não exista terapeutas que façam esse tipo de trabalho, que ele pode ter se especializado. Quem mais? O psiquiatra, a gente falou, vai tratar a parte O coach vai através médico, de perguntas. o coach vai através de né? perguntas, e aí o mentor vem uma pessoa bem específica, que ela consegue realmente fazer um trabalho e ajudar essa pessoa de forma sistêmica. A gente vai olhar o todo. Tanto que eu falo assim, ó, eu vou sentar com você e vou abrir a sua vida junto comigo, e a gente vai observar. Legal. Não, é bem interessante porque hoje a gente, na nossa área, que a gente seja da estética, seja da parte da saúde, é um termo que vem sendo muito utilizado hoje, é saúde integrativa, que é onde você analisa não só a parte física em si, e não precisa ser médico para isso, mas pelos próprios hábitos de vida que a pessoa relata, um exemplo, se pratica atividade física, como que está a situação do sono, como que está a alimentação, os níveis de estresse, você consegue verificar isso através de uma simples análise, de uma conversa com a pessoa, se ela está ou não. Como que você trabalha isso? Eu gosto muito dessa ideia de mente, corpo, espírito. Sempre quando chega pacientes para mim, tem chegado alguns casos bastante, eu trato bastante capilar aqui, a parte de saúde capilar. E tem chegado muitos homens, 40 a mais, que estão sem praticar atividade física nenhuma, que estão com a alimentação muito defasada, o sono não está bom. E aí a primeira coisa que eu falo para eles, para a gente ter um resultado legal, é muito importante que a gente cuide, por exemplo, regule o sono, melhore a ingesta de água, melhore a alimentação.
eu faço um exemplo, prescrição de determinados suplementos que vão vir para melhorar a saúde física do paciente, nutrir ele de certa forma. Como que você abrange tudo isso? Qual a importância da pessoa, o público em geral que está nos assistindo, dela estar alinhada entre mente, corpo e espírito, seja para chegar nas suas metas, seja para chegar nas realizações, objetivos. Como que você trata isso dentro das suas mentorias? Ótima pergunta. Até respirar aqui que essa... Foi bastante... Não, mas faz sentido. Primeiro, ela precisa entender e saber o que é mente, corpo e espírito. Porque, né, ela ouve falar, as pessoas dizem, mas de verdade, você sabe que parte que o que está acontecendo na sua vida é a sua mente, e o que é a sua mente, como ela funciona, de verdade, e a parte espiritual. Porque o corpo, meio óbvio, né? Todo mundo acaba sabendo que é, né, a parte física, e como você falou aí, os 3 princípios principais são alimentação, atividade física e descanso, que tem a regra padrão. Uhum. E, claro, tem um quarto pilar aqui que a gente traz, até, né, eu, nas minhas mentorias, quando eu comecei a consultar, já faz acho que mais de um ano, a inteligência artificial, eu fiquei conversando com ela e debatendo, e eu cheguei à conclusão de que esse princípio quarto, esse quarto pilar é extremamente importante, que é o dos vícios. Em quais vícios você... a quais situações você foi submetido que acabaram se tornando vícios? Então, por exemplo, abuso de alimentação junk food, ausência de descanso finais de semana, uso descontrolado ou anormal de bebidas alcoólicas, cigarro, gastos excessivos, compulsivos, hoje, né, o vício do século XXI, pornografia. Entende? Então, tudo isso daí é extremamente necessário de você entender e saber, conhecer, para você administrar. Ok. E aí, entrar no processo, né, de alinhamento nessa parte do corpo. Depois eu falei sobre a mente. Como é que funciona a mente humana? Essa é uma ótima pergunta. E aí, até que eu respirei para responder por quê. Bem polêmico e, assim, se eu disser alguma coisa aqui que não for verdade para a sua audiência, não é verdade. Mas antes entenda o que é verdade. Verdade é a igualdade entre o que se diz e o que acontece. Sim. Se o que eu estiver dizendo aqui for igual ao que você pode ver, né, vocês podem ver na vida de vocês, você experimentou a verdade. O que o Márcio falou é igual ao que acontece aqui, então isso é verdade. Então, se isso é verdade, você experimentou, isso é seu. Então, o seguinte, até a inteligência artificial nos ajuda muito, ou não, né, porque está extremamente avançado nesse ponto de entender como que funciona a mente humana, mas a coisa mais simples e básica a respeito da mente humana que eu trago, eu explico muito em mentorias. Imagina a nossa atenção como finita. Nós não temos uma atenção infinita. Eu não consigo olhar para você, olhar para o Fernando que está aqui, olhar para a garrafa, pensar em alguma coisa que está acontecendo na minha casa e outras que eu tenho para fazer amanhã. Não. Eu tenho uma quantidade finita. Então eu costumo falar assim, imagina que você tenha 1000 bolinhas de atenção. Essas 1000 bolinhas, elas são equiparadas à memória RAM do computador. Todo mundo sabe, você abre lá o Windows. Aí você abre uma tela, começa a trabalhar. Aí eu lembrei mais uma coisa, abre outra. Daqui a pouco você olha, você tem 10 abertas e a primeira está ali trabalhando, travando devagar. Significa que a memória RAM, que é finita, ela está mantendo a energia dela para fazer aquelas 9 estarem ali suspensas, mais abertas, porque você está lidando com elas ao mesmo tempo. Não está na frente, mas elas estão ali. E aquela que está na frente, ela está o quê? Travando, porque ela não tem energia suficiente para funcionar. A nossa mente, ali já é um princípio, né, de uma metáfora para você começar a entender como ela funciona. Então eu começo a mostrar isso. E aí, durante a mentoria, eu vou aprofundando e usando essa metáfora da inteligência artificial, que ela nada mais é do que a duplicação da mente humana, para que as pessoas comecem a entender como a dela opera. E aí, a partir daí, por exemplo, igual eu falei, das 9, 10 janelinhas. Tem gente que está aqui nos assistindo ou enfim, está ouvindo e está pensando, poxa, tenho que buscar meu filho na escola, tenho que pagar um boleto, tenho que decidir se eu vou comprar alguma coisa para o aniversário de fulano de tal ou não. Eu também não sei se eu começo a dieta ou não sei se eu faço aquela viagem. Entende? Então, assim, se você não sabe que a sua mente desse jeito tá, e isso é a sua mente e ela está deixando de funcionar de uma maneira otimizada, você não sabe o que ela é. É verdade. Entende? Então, assim, tem uma educação a respeito.
Mas eu não estou dizendo que isso é verdade. Eu estou mostrando para que você possa experimentar. Ou seja, aí eu falo assim, vamos lá então. Pega todas essas ideias que você tem, pega todas essas decisões que você ainda não tomou e coloca no papel e decide. Junto a isso, faz mais um trabalho físico. Pega todas as coisas que você tem na sua casa, por exemplo, no seu armário, sapato, roupa, que você não vai usar na pessoa com que você vai se tornar no futuro, doa ou dá. Porque não faz sentido você guardar coisas que você não vai usar. Sim. Você está carregando algo ali que não faz sentido. Então é um peso. Porque o que está do lado de fora está do lado de dentro. A sua mente está processando as coisas que você tem. Ou se você parar para pensar agora, você não lembra. A jaqueta que está no seu armário, o tênis que você usou, está lá. Com certeza. Entende? Então, feito esse processo, a pessoa tem uma experiência. E quando ela tem experiência, ela fala assim, uau, parece que a minha capacidade cognitiva aumentou. Parece que eu consigo pensar em mais coisas ao mesmo tempo. Parece que eu estou mais aqui. Parece que eu deixei de esquecer as coisas, lembrar o nome das pessoas. Claro, a sua mente esvaziou. Você liberou unidades de atenção. Agora você tem mais para ser usadas e você está mais em tempo presente. Além disso, as nossas unidades de atenção são elas que, como você falou, logo que começou dos insights. O que é um insight? É uma pergunta que você fez ou que você faz para você mesmo para resolver as questões que você tem que resolver para alcançar os seus objetivos, certo? Sim. Aí o que acontece? As respostas, se a sua mente já tem acesso às respostas no banco de dados, ela traz. Se ela não tem, as unidades de atenção se espraiam em busca. Tá. Aí no momento que algum lugar ela capta a informação, por exemplo, nessa conversa, ela captou a informação que é a resposta da pergunta que você já fez. Aí cai para você um insight. Putz, acabei de ter uma ideia de uma coisa que eu nem tinha me ligado, que eu não sabia que era para fazer, para eu conseguir. Era algo que você estava querendo resolver e aí que veio não tinha resposta. Não tinha captado ainda. Mas agora você tem unidades de atenção disponíveis. Antes você não tinha. Entende? Então eu começo a mostrar e ensinar como que a própria mente da pessoa opera. Porque lembra que eu falei que a mentoria eu costumo dizer, fora do sistema? Então, o sistema não ensina isso. Isso que eu estou acabando de dizer aqui, se você encontrar no ensino médio, fundamental, na escola, na faculdade, na universidade, me diz que eu quero lá ver quem que é esse cara brilhante que está falando sobre isso. Então não tem, o sistema não te ensina isso. Então, a partir desse conhecimento, você começa a operar de uma forma diferenciada. E aí, claro, eu vou integrando o corpo, mente e o espírito, através dessa não é nem reeducação, é dessa descoberta. Eu vou dando possibilidades da pessoa entender aquilo que já é dela. E eu digo mentorias, eu não vou inventar roda, já está aí. Você só não sabia o nome. Você não estava vendo porque não disseram que isso daí tinha um nome e tinha uma função e você poderia ter controle. Porque se você não sabe o nome da coisa, ela não existe. Sim. Ela pode até estar ali. Você tem uma intuição. Aí quando você vai tomando conta, né, disso, entendendo, você vai se tornando consciente. E a autoconsciência é saber quando está acontecendo. Então você vê, eu vou passando em vários processos. Eu explico o que é a consciência, o que é a autoconsciência, o que é, igual eu disse aqui, o que é a verdade, como funciona a parte da sua integridade. Então isso são todas funções que a pessoa não tem, então ela adquire. Para que aí eu consiga, junto com ela, ajustar o que precisa ser ajustado e levá-la para onde ela quer. Entendi. E mesmo se ela não quiser ainda, eu ajudo ela a encontrar. E aí se define ações a partir disso. Com certeza, e aí planos de ação. Na próxima mentoria, no próximo encontro, aí você faz um feedback ali, basicamente. O que mudou, se fez exatamente as coisas. Aí vem meio que uma parte de coach, porque o coach faz perguntas, faz o plano de ação, a pessoa vai, passa aqueles 7 dias, 14, depois ela volta. Aí quando ela volta, eu falo, e aí, como é que foi? O que você fez? Ah, não fiz. Tá, beleza. Por quê? Ah, por causa disso, daquilo. Legal. Tá, então o que a gente vai fazer porque você não fez? Ou, por exemplo, e isso de uma grande maioria de pessoas, eu me incluo nisso. Muitas das vezes a gente busca fazer alguma coisa, vai lá e não faz. Aí, ok. Depois, volta no outro dia para fazer, não consegue de novo. Aí começa a ficar chateado, ou começa já a se sentir fracassado, ou desiste. Só que ninguém explicou ou mostrou para a pessoa o seguinte, olha, se você marcou para fazer e não fez da primeira vez, já tem que subir uma bandeira amarela de assim, ou você não tem capacidade para fazer, ou é algo que precisa realmente de além da capacidade, talvez um especialista. E aí, na segunda vez, você não vai nem tentar fazer, você já vai direto no especialista, ou alguém que pode te ajudar, ou alguém que já fez.
Entende? Porque se você não tem essa informação, que é uma coisa meio que básica, mas que a maioria das pessoas passa por isso, às vezes você vai lá, tenta, não consegue. Ou então você marca para fazer durante 30 minutos ou 1 hora, e pelo fato de você não estar conseguindo, e você é um cara resiliente, que, né, pô, como assim eu, o Heitor, ou qualquer outra pessoa que faz várias coisas, como que isso aqui eu não consigo? Aí pega e se estende por 3, 4 horas, às vezes já dentro uma madrugada, e não consegue, se sente acabado, derrotado, fracassado. Que isso? Você só não sabia. Você não tinha que saber. Ninguém sabe de tudo. Eu mesmo não sei de uma série de coisas, mas eu entendi e aprendi que se eu marcar a tarefa para executar e eu não fizer por conta de incapacidade ou por conta de eu perceber que precisa de um especialista, pô, na hora vou ligar pro Heitor. Pô, Heitor, eu preciso fazer um negócio no meu rosto, não sei como é que faz, ou então do cabelo, ou enfim. E cada um, né, na sua especialidade. Você vai perguntar para quem sabe. Isso, né? E para quem já fez. Exato. E aí você não entra naquela, que pra mim é uma maluquice, falar assim, nossa, eu sou procrastinador. Ah, você é procrastinador? Ou você não sabe fazer? Quê? Você é procrastinador ou você não tem energia pra fazer o que tem que ser feito? Você concorda? Sim. Se eu marcar aqui com você, Heitor, vamos correr uma maratona, né? Vai ter agora aí no Rio de Janeiro. Vamos correr uma maratona lá de 42 quilômetros? Cara, se a gente não treinar, se a gente não descansar e se preparar, a gente não vai nem sair. Não tem jeito. Entende? Aí a pessoa vai, se inscreve, chega lá, corre 1, 2 quilômetros, se machuca, fica... E aí fala assim, ai, não consigo, ai, tá vendo, eu sou fracassado, eu procrastino. Não. Porque o problema maior não está em fazer a maratona, mas em treinar até chegar para você fazer a maratona. É você se capacitar. Então, se você entender isso, você não vai entrar nesse negócio, eu tô deixando tudo para depois. Não. Você não tem energia para fazer uma maratona. Para você ter energia para fazer uma maratona, talvez você leve aí mais ou menos, no mínimo, uns 6 meses. Do quê? De preparar o seu corpo, preparar os seus músculos, preparar a sua mente, preparar, né, a sua alimentação. Para quê? Para que o seu corpo estoque toda essa quantidade de energia, para que na hora certa ele consiga despender toda essa energia e gere o resultado. Sim. Olha esse processo. Então essa falta de bom senso, esse discernimento faz com que as pessoas vão querendo fazer uma centena de coisas, não consigam, entra numa confusão total ou uma série de dúvidas se ela pode ou se não pode. Aí o que acontece? Eu sou procrastinador. Aí olha no sistema as pessoas vendendo cursos, vendendo coisas, dizendo, não, você é procrastinador, isso é um problema, isso é uma doença, isso é um comportamento, isso tem um tratamento, um remédio, não sei o quê. Gente, que loucura é essa? Aí a pessoa vai comprar o curso para parar de procrastinar e não faz o curso. Ela vai comprar o remédio para parar de procrastinar e esquece ou não toma o remédio. Aí então... que eu falei a questão polêmica que, né, no meu ponto de vista, não é por esse caminho. Sim. É por um caminho de encontrar a causa do porquê você não consegue fazer o que tem que ser feito, se capacitar ou ainda em busca de um profissional, de um especialista que possa te ajudar. Porque de verdade, me diz alguma coisa que ainda não foi ou não está sendo feito por algum ser humano nesse planeta. Difícil. Difícil saber. Né? Uma das principais coisas que eu falo de quem chega ali e senta na minha frente para fazer a mentoria, seja online ou presencial, é que ela tem uma característica extremamente importante, que se difere de já a maioria das pessoas. Ela tem humildade. Ela conseguiu sentar e escutar uma outra pessoa que pode ter conhecimentos e informações além das que ela tem. Não que eu seja o cara que mais tem conhecimentos e informações, porque eu não sou, é óbvio, mas eu trabalho com isso, eu sou especialista nisso. Então, a partir daí, e eu estou dizendo, ela não tem que concordar comigo, porque o que eu faço é levá-la a ter a experiência. Uhum. Aí ela tendo a experiência dela. Aí a partir daí ela vai fazer o quê? Decidir se ela faz ou não. Livre-arbítrio. Verdade. Entende? Então, a maioria não tem. Não consegue parar e ouvir alguém que possa ter mais conhecimento do que você. Isso não é só para uma mentoria. Poxa, né, você é um especialista no que você faz. É óbvio que eu tenho que parar, sentar e ouvir e entender, porque eu estou enxergando o mundo, por exemplo, aqui na mesa, na sala, eu estou enxergando daqui. Eu estou vendo aqui, né, a iluminação, a cortina, enfim. Mas eu não estou vendo o que está atrás de mim. Você está vendo. E pode ser que aqui atrás de mim, de repente, imagina, do nada, sei lá, né, enfim, não vai aparecer ninguém porque, né, eu vou ouvir. Mas imagina que sai, sei lá, uma abelha, um bicho, um inseto perigoso. Eu não estou vendo. Mas se eu parar para te ouvir, você vai falar assim, Márcio, tem um bicho aí. Aí eu, entende? Agora se eu for arrogante, prepotente, soberbo, o que eu vou fazer? Que nada, que o Heitor sabe, eu tô aqui, eu me dou conta, eu me viro, eu me resolvo. Entende? Então, assim, é extremamente inteligente você ter essa compreensão de que se você tiver
a percepção de que se você parar para entender e ouvir como que o outro enxerga a realidade, você tem mais possibilidades de ter mais opções para decidir a sua. Não é para concordar com o outro. O ponto da armadilha está ali. Se eu estou te ouvindo, não significa que eu concordo com você. Sim. Entende? Por exemplo, vamos pegar um assunto que, sei lá, levaria todo mundo à loucura. Não é porque você é de esquerda, de direita, palmeirense, corintiano, homossexual, heterossexual, que eu... Não. Eu quero te ouvir, eu quero te entender. Porque Sim. a partir dali eu vou entender e enxergar coisas que eu não estou vendo. E quem vai ser beneficiado? Porque a pessoa fala assim, sou de esquerda, um exemplo. Aí, com você eu nem falo, então. Cara, eu acho que isso aí, quando a pessoa chega nesse nível de ignorância, quando chega nesse nível de não conseguir dialogar com o outro, independente da diferença de ideias, automaticamente essa pessoa já... Ela tá fadada ao fracasso. Não, ela cessou a possibilidade dela enxergar de um ângulo diferente. Sim. E se você enxerga de ângulos diferentes, você tem possibilidades de gerar novos resultados. Tem aquelas frases que dizem muito aí pela internet. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. Não dá para ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Tá, como é que eu faço alguma coisa diferente? Conversa com alguém. Conhecendo algo ou diferente. Escuta o que alguém faz. É verdade. E não precisa ser ninguém que faça já o que você quer ou que faça algo diferente, não. Por quê? E essa é uma máxima que eu mesmo criei nas mentorias. As respostas das perguntas que você busca estão nas pessoas com as quais você ainda não conversou ou se interessou. Porque a resposta não vem pronta. É um ponto de vista. E a nossa mente, ela é algo brilhante. Assim como você faz uma pergunta para a inteligência artificial, você não consegue compreender como que ela raciocinou e te trouxe a resposta, assim funcionam os nossos bancos de memória. Porque lembra, eles foram duplicados. Até o prêmio Nobel, né, foi o último prêmio Nobel, acho que foi de física, foi sobre como funcionam os circuitos, né, de que a inteligência artificial está operando. E que foi ela mesma que fez esses cálculos. Mas enfim, vamos aprofundar isso daqui. Entendendo isso, você vai conseguir o quê? Alcançar melhores resultados para você avançar. E até eu vou fazer, né? Aí não sei se eu estou avançando aqui no que talvez você me pergunte, mas falando sobre palestra. Tem uma palestra agora que eu vou começar a falar exatamente sobre inteligência artificial e seres humanos. E aí? Derrocada total é o fim dos tempos ou é a oportunidade de renascimento humano? Para mim, meu ponto de vista, renascimento. Por quê? Se eu fizer o que tem que ser feito, que é me relacionar com as pessoas, melhorar o relacionamento com as pessoas, melhorar o networking, ou seja, me interessar de verdade pelo que o outro está buscando e ajudá-lo naquilo que eu sei que eu posso, com contatos, com conhecimentos e experiências. Se eu ajudar as pessoas a melhorar a gestão e organização de tempo delas, o que vai acontecer? É o renascimento. Sim. E a gente vai conseguir. Se fizer o contrário, e que muita gente está fazendo e não se antenou, pode ter certeza que vai ser o fim dos tempos. Certeza, dou por escrito. Por falar em inteligência artificial, como que você vê esse momento da inteligência artificial e sobre as profissões? Um exemplo, a sua. Você é um mentor. Você ajuda a pessoa a olhar a vida dela, ter um panorama, traçar ações, etc. Como que você enxerga a inteligência artificial hoje sobre o seu trabalho, por exemplo? Sobre o meu trabalho, é uma ferramenta que está me potencializando e ajudando muito, já venho usando há algum tempo. Por exemplo, tem um plugin, está numa sessão online, que está transcrevendo toda a sessão. Terminou a sessão, passo para a inteligência artificial e converso com ela. Dentro de tudo que eu falei e de tudo que você já sabe, porque eu já conversei com ela sobre quais são os parâmetros que eu lido em sessões e o que eu busco orientar, faltou alguma coisa, dá para melhorar alguma outra coisa? Aí ela vai fazer uma análise e vai trazer. Algo que eu não faria. Entendi. Então eu estou me aperfeiçoando e eu estou aperfeiçoando a entrega que eu tenho, buscando excelência. Boa. Entende? Então assim, vai potencializar, ajudar o que você já tem. E me ajuda em vários estudos. Entende? Tem alguma coisa nova ou alguma questão que eu acho que eu preciso me aprofundar porque são ideias e histórias de pessoas novas que chegaram e eu também tive acesso e eu estou com um mal entendido, alguma confusão.
Antes eu iria pesquisar no Google, ia fazer uma pesquisa no dicionário das palavras que compõem o que eu estou querendo saber, para ver se eu consigo, né, manejar a questão física ou imaterial da coisa. Mas agora com ela é mais rápido, vai facilitar. Perfeito. Entende? Então ela potencializa. Aí você fala assim, Márcio, então se as pessoas fizerem o que você faz, com a inteligência artificial, elas não vão mais precisar de você. Sim e não. Sim, se eu não for o cara que me relaciono com você. Sim, se eu não for o cara que, por exemplo, eu te conheci, descobri que você queria... Nossa, quero melhorar o meu podcast lá que eu tenho e tal. Eu falei, Heitor, você já viu as cortinas, né? Novas do podcast que eu coloquei na minha casa e no meu escritório e que os meninos do Flow têm. Você falou, pô, não, cara, seria sensacional. Então, vou te passar o contato. Você não entende? Então, assim, a nossa relação humana, a reciprocidade de eu querer te ajudar para te facilitar a sua vida e você alcançar seus objetivos, nunca vai ser substituída. Com certeza. Entende? Você vai falar assim, cara, eu posso resolver minhas coisas aqui com a inteligência artificial. Aliás, ela poderia estar sentada aqui, você está entrevistando ela. Você sabe que isso é possível. Sim. Mas por que tem um ser humano? Porque nós vamos continuar vivendo seres humanos com seres humanos que se relacionarem, souberem se comunicar, fazerem networking e ter uma gestão de tempo cada vez melhor. Ou seja, no nosso processo, da nossa essência, nós temos que ficar cada vez mais especialistas. Isso é ótimo. Ô, Márcio, agora vamos mudar um pouquinho de assunto aí, porque eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que você faz, por exemplo, o seu papel de mentor, o seu papel também de palestrante. Muita gente talvez se espelhe em você por algo que é o seu estilo de vida, que é a parte de atividade física. Você é um cara que é atleta, eu queria que você falasse um pouquinho como que você até de repente usa as suas próprias ferramentas como coach, como mentor, para ter uma vida regrada, para ter uma vida de uma boa alimentação, para ter um bom porte físico, para ter uma boa saúde, na verdade. O que você faz de atividade física? Conta um pouquinho pro pessoal aí da sua vida de atleta. Legal, bora lá. Bom, eu costumo dizer que com 4 anos de idade me empurraram na piscina e de lá eu nunca mais saí. Brincadeira, né? Meus pais me colocaram para fazer natação e desde então nunca mais deixei de nadar. Então, eu tenho 47 anos, tenho mais de 40 anos nadando e muitos deles como atleta mesmo, como nadador. Nadei campeonatos absolutos de natação durante muitos anos. E nos últimos anos, né, agora um pouquinho antes da pandemia, e na pandemia não estava nadando, né, teve o lockdown, não dava para nadar, mas enfim, quando as piscinas estavam abertas, estava treinando e depois sempre treinando. Como atleta, né, respondendo a sua pergunta, eu uso assim, a minha imagem, o meu lifestyle, o que eu vivo, pelo seguinte... mais ou menos em 2009, eu estava estudando lá para o concurso, tinha uma amiga que hoje ela é juíza federal, passou no concurso, e a gente não estudava só para o concurso, a gente buscava desenvolvimento pessoal, a gente buscava outras questões que, imagina, para você ser um juiz federal, claro, o conhecimento é vastíssimo. E aí a gente estava uma vez num curso e aí não lembro o que aconteceu, a gente estava no intervalo, eu comentei alguma coisa com ela, ela olhou para minha cara e falou assim, Márcio, você tem o conhecimento, mas você não é o conhecimento. Ela me deu um tapa assim, com uma pelica. Eu falei assim, interessante o que ela falou, né? Gostei do que ela falou. Mas peraí, deixa eu processar e entender. Naquele dia virou uma chave e eu entendi. Eu falei assim, tem muito conhecimento teórico, mas eu não estou vivenciando. Eu não estou sendo isso daqui. E aí, se eu quero influenciar ou falar alguma coisa para alguém, eu deixo de ter credibilidade porque eu não sou. E a partir dali eu entendi. Eu falei assim, beleza. E aí eu comecei, e eu entendi. Se eu aprendi que tomar água é mais saudável do que tomar refrigerante, me diz, qual o sentido de eu continuar tomando refrigerante? Aí o que eu tenho que fazer? Um processo para substituir ou deixar ou acrescentar isso na minha vida. E eu comecei a fazer isso com tudo. Então, a atividade física, a alimentação e o descanso, que são os principais pilares da minha relação com o meu corpo, eu vou cada vez mais. E isso não tem fim. Porque você concorda? E agora, ainda mais com a inteligência artificial. Antes eu não conseguia fazer uma pesquisa rápida do que tinha, por exemplo, vou comprar um whey protein. Cara, tem
500 substâncias lá. Eu não conseguia fazer uma pesquisa, ler um rótulo ou outro, tantas marcas, um universo enorme, mas com ela, e se eu fizer uma programação, eu falo, olha, eu não gosto de açúcar, porque eu já sei que não é saudável para mim, sucralose, eu não quero um adoçante nesse sentido, eu não quero um produto assim, 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 pesquisa as melhores marcas, ela traz, e aí eu já sei, então eu vou avançando e me desenvolvendo. Então eu comecei a viver tudo isso. Então, eu não falo para você ter disciplina, organizar suas coisas, não, eu organizei primeiro, entende? Um mentor funciona de dentro para fora. Então, para quem não conhece, quem não entende, então assim, né, naquela definição que eu trouxe de mentor, mentor é a pessoa que é o conhecimento que ela tem. E se ela não tem, eu vou dizer, isso aqui eu acabei de descobrir, aprender e eu estou colocando na minha vida. Porque isso foi uma forma que eu entendi também que eu ia conseguir transformar a minha vida dos vícios, dos erros, das coisas equivocadas que eu tinha percebido que, pô, eu fui enganado. Quantas coisas a gente... Eu, por exemplo, eu me digo assim, cara, eu fui muito enganado com relação à bebida alcoólica. Ah, bebe, tem que beber, tem que cair, tem que curtir, tem que não sei o quê. Hoje eu olho e falo, cara, que loucura, cara. Eu coloquei minha vida extremamente em risco, abusei de uma forma desnecessária, sem a menor responsabilidade. Hoje que eu entendo, eu falo assim, de verdade, qual a necessidade? Zero. Para mim, zero. Porque eu quero alcançar, porque eu quero viver, e para onde eu quero chegar, do jeito que eu quero chegar, zero, não entra em lugar nenhum. Só que não foi me passado isso. Ninguém falou, ó, no futuro você vai ficar com a dependência de que você sempre bebeu, sempre curtiu, criou seu círculo de amizade, o ambiente, as coisas, tal, tudo nisso daqui, e isso vai te custar a sua saúde quando você tiver 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Eu não quero pagar esse preço, entende? Então, nesse sentido. Então, todo conhecimento que eu adquiro, a primeira coisa que eu faço é, entendi, é verdade, né? Verifico, valido o conhecimento e a partir dali eu busco inseri-lo na minha vida. Inserir na minha vida, ótimo, então eu sou conhecimento. Tanto que nas palestras eu falo, até eu dou orientações para quem que vai fazer palestras. Cara, seja o conhecimento que você quer ensinar. Porque depois é só você descrever o que você faz, falar da sua vida. Fica muito mais fácil, fica mais verdadeiro. Isso, o impacto é totalmente diferente. Totalmente diferente. Você fala com mais propriedade, você sabe você os fala detalhes com verdade. Exatamente. É coisa que mais impacta as pessoas do que verdade? É, igual a gente vê hoje nas redes sociais, por exemplo, no mundo do marketing digital tem muito, né? Ah, eu vou te ensinar a você ganhar dinheiro com marketing digital. Sendo que a pessoa ela quer te ensinar a ganhar dinheiro com marketing digital, vendendo um curso de como ganhar dinheiro com marketing digital. Pois é. Um exemplo é isso, né? Então, assim, é válido? Na minha opinião, não. Eu, por exemplo, com a bagagem que eu tenho hoje, através do marketing digital, há 6 anos trabalhando com ele, eu consigo ajudar uma pessoa. Você vê, em poucas conversas que a gente tem, fora das câmeras, eu já te trouxe alguns insights, alguns pontos que pode melhorar a forma com que você se comunica através das redes sociais, sobre geração de conteúdo, sobre engajamento, a questão de tráfego pago, tráfego orgânico. Então, eu vivo isso hoje. Então, é mais fácil ajudar uma pessoa do que, às vezes, uma pessoa que quer te ensinar a vender algo, sendo que ela está fazendo exatamente isso. Ela está nesse processo e está querendo te ajudar dessa forma. Então, basicamente, eu acho que não funciona tanto. Não me passa, para mim, não me passa uma credibilidade. É a mesma coisa de você querer falar assim, como que eu vou passar numa nutricionista que está obesa? Como eu vou passar como eu vou fazer uma aula de personal com um cara... Se eu chegar no médico dermatologista, ele tá com o rosto todo manchado. Aí não dá. Não dá. Não dá, né? Não dá. Uma vez eu fui... Ele pode até ter o conhecimento, e o conhecimento que ele tem ser verdadeiro. Só Sim. que, assim, você vai ter que ter muito mais habilidade e capacidade de passar através, né, desse ceticismo, dessa desconfiança, dessa descrença que a pessoa está transmitindo ali, para pegar o conhecimento dele, validar o conhecimento e usar para você. Exatamente. Não estou dizendo que, assim, eu não estou invalidando todos os profissionais, não dá para invalidar, Sim, porque... não dá. Entende? Mas eu estou falando sobre credibilidade, Isso, não sobre o conhecimento que a pessoa tem. Porque o conhecimento que a pessoa tem, independente se ela é magra, se ela é obesa, ela graduou, ela tem o conhecimento. É que eu, como mentor, e no caminho, na linha que eu adotei, é a seguinte: se eu aprendi e eu estou buscando aprender, é para usar. Justamente. Entendeu? Então, assim, eu não pago o preço de, por exemplo, fiz uma centena de cursos nos Estados Unidos.
Eu não peguei o avião, eu não deixei de estar aqui com a minha família, eu não fui lá estudar para aprender, para falar, nossa, eu sou mais bonito porque eu sei disso, pro meu ego. Não, eu fui lá para aprender, para aplicar. E depois que eu apliquei, o que acontece, né? Que a pergunta que você fez, Márcio atleta. Depois que eu apliquei, e como eu já havia dito, é de dentro para fora. Se é de dentro para fora, então assim, eu coloquei para dentro, eu transformei, eu aceitei, eu comecei a aplicar, e o próximo passo é o quê? As pessoas transbordar para as pessoas que eu mais amo. Você pode ter certeza, tudo que, né, e quem já fez mentoria comigo sabe, e deve pensar, ele deve enlouquecer a família dele. Sim. Ué, se eu sei algo, se eu faço algo que me faz bem e é bom, para quem que eu vou passar a primeira pessoa? Cara, é óbvio, para minha mãe, para meu pai, para minha irmã, para minhas sobrinhas, para as pessoas que são mais próximas de mim. Esse é o crescer de dentro para fora. E aí, a partir dali, vim meus melhores amigos, e aí o público em geral e clientes mentorados. E esse é o transbordar, esse é o caminho natural. Porque pensa comigo, faria sentido eu aprender alguma coisa, aplicar para mim e sair vendendo? Aí eu olho em casa, pô, minha mãe nem sabe. Não estou dizendo que eu obrigo eles a fazer nada, muito pelo contrário. É de novo, mesma coisa, olha o que eu aprendi, olha o que eu entendi. Olha o que, né, vocês me proporcionaram. E aí vamos lá, de novo, aquilo que eu falei, que, né, no direito eles me ajudaram. É ou não é honrar os pais e a família, você pegar aquilo que você aprendeu, o conhecimento que você tem, o que de melhor você sabe, entregar e repassar para eles, para que eles pelo menos tenham a possibilidade de ter a faculdade de escolher fazer ou não. Entende? E aí o que acontece? Eu fico encantado, fico feliz, fico em paz, porque a minha parte eu fiz. E aí, claro, todo mundo tem seu próprio livre-arbítrio, vai decidir se quer ou se não quer, ou se quer ajuda, ou se vai de um jeito, se vai no outro, se é o momento ou se não é. Sim. Então, e eu mostro muito isso na mentoria. Então, tanto que, assim, levou tempo, ainda leva muito tempo para que as coisas aconteçam, né? Às vezes que a pessoa quer ser um mentor ou quer fazer uma mentoria e ela não entende que, de verdade, você vai ter que pegar, aprender, mudar em você para depois mudar as pessoas com as quais você mais ama, mudar assim, influenciar, mostrar, ensinar o que eles quiserem e tal, para depois você ir expandindo isso para fora. Então, pode ter certeza, se eu ensino para alguém na mentoria, eu já tomei um café com meu pai, já tomei um café com a minha mãe, já fiquei, sei lá, 1 hora, 2 horas no telefone com o outro, porque é sobre isso que a gente conversa, sobre o que a gente está aprendendo para melhorar e facilitar a vida da gente. Ô Márcio, e na mentoria, o pessoal te procura também por fato de você ser um cara que é um atleta, de ter um shape legal, o pessoal te procura também para essa parte física, assim, de mentorá-los nessa parte física, somente isso? Ou isso aí, geralmente, a pessoa vem por uma coisa e a parte física você acaba passando também? A mentoria, ela é sistêmica, né? Vai o todo. Mas sim. vem, sim, claro. Pô, você é atleta, pô, você foi campeão, né? Como que faz? Você emagreceu, você tá com a pele seca, você tem músculos, pô, você tem 47 anos, pô, você não tem barriga, você é magro, você tem resultado, você toma hormônio, você toma remédio para dormir, você toma remédio para... Não, cara, é 100% saudável. 100% natural, né? Natural, e assim, e óbvio, assim como todo mundo, eu também vivo num planeta, num mundo, num país, em lugares que nós somos alvos e nós somos levados a acreditar em coisas que podem ser extremas armadilhas. Por exemplo, não, bebe, não... Coca zero. Não, isso aqui e tal. Cara, assim, o trabalho é seu. Você que tem... Eu que parei, peguei a Coca, falei, bom, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu pôr na internet, ver se isso aqui é bom, não é bom. A longo prazo, a médio prazo, de onde vem, quem faz, por quê, qual o interesse e tal. Aí você vai entendendo, vai descobrindo a verdade, vai vendo que faz sentido e você vai colocando na sua vida. Sim. É trabalhoso. Não é mastigado. Ou seja, você vai ter que fazer e passar pelo processo. Né? Você teve experiências em coisas, né, que você me contou aí, que você falou, pô, mas isso aqui não foi legal. Beleza, então você já sabe que não é por ali. Aí você vai encontrar um outro caminho. Pô, aqui é interessante. Mas o quanto interessante? E nada significa que é definitivo. Por quê? Até falei isso com uma amiga hoje no Instagram. Cara, além de todo o conhecimento a gente está adquirindo, a gente está validando, existe uma outra coisa que nós estamos envelhecendo.
Sim. Então, por exemplo, o que eu comia quando eu tinha 30 anos, pode ter certeza, não é mais o que eu como agora com 47. E Não provavelmente não é, muda. O metabolismo muda. O metabolismo muda. Eu comi uma quantidade de carne vermelha muito grande. Aí eu comecei a observar meus exames de colesterol subindo. Eu falei, cara, mas eu sou atleta, isso não faz sentido. Aí fui estudar, fui pesquisar, fui ler, comecei a entender. Não, tinha que diminuir, tinha que mudar tal. E aí eu fui fazendo. E o lance é esse também, entender que é isso, é essa mudança, é essa temporariedade. Porque, vamos lá, a gente está passando pela vida. Então não dá para eu pegar o que eu fazia quando eu era bebê e carregar até agora ou levar até o final. Não dá para tomar leite Inã com 40 anos. Não dá para pegar, por exemplo, né, eu tive, muita gente também teve, faculdade, bebedeira, doideira. Não, cara, acabou, entendi, não rola, não dá. Imagina, se eu beber hoje, amanhã eu tô trapo. Entende? Então, assim, é você ir se adaptando àquilo que o seu corpo precisa, àquilo que os seus objetivos também, né, precisam para que você viva o quê? O seu propósito. Para que você alcance o quê? A sua missão. Entende? Então, assim, a mentoria vai te ajudar a você se descobrir de dentro para fora. Então, essa é uma das maiores e principais demandas que eu tenho na mentoria. A pessoa, às vezes, acha que ela tem um problema, me traz, igual você falou, demanda, sei lá, do corpo físico, tá fora do peso, ou não sei que outra coisa você falou, não sei se era de família ou de trabalho, mas quando ela vem, é muito além disso. Sim. É realmente eu sentar e começar a mostrar para ela, e a coisa toda muda de direção e de forma, e aí ela vê assim, ela fala, poxa, eu nunca tinha entendido isso. Não, até porque a pessoa que pratica atividade física, automaticamente ela performa melhor na vida e nos negócios. Com certeza. Né? Assim, eu costumo dizer, não é só a atividade física que ajuda a performar. Eu acho que uma das partes... É que assim, esses 3 pilares é muito difícil. Quando você olha para um, aí você fala, não, esse é o mais importante da atividade física. Aí depois você olha para o outro e fala, não, esse daqui é demais, alimentação. Aí você olha para o outro, descansar. Então, assim, realmente os 3 são extremamente importantes. Mas é que eu agora estou no momento que eu estou numa fase muito detalhista com alimentação. Tá. Então eu estou realmente, sabe, pegando detalhes de alimentos, de fonte de energia, gordura, ou fonte de energia, né, açúcar, não açúcar industrializado, mas o açúcar dos alimentos ou das frutas, e trabalhando isso. Qual que é a base da sua alimentação hoje? A base, assim, eu digo, sua rotina de alimentação. Bom, né, depende do treino, geralmente eu treino 6 horas da manhã, natação. Então, acordar 5 horas para já estar na piscina. Aí então, você já come antes? Como, mas tem que ser algo que não vá ter um refluxo, que vai ser de fácil digestão, mas que ao mesmo tempo me dê energia para suportar um treino. Dependendo se é um treino forte, né, intenso, é um tipo de energia que eu vou consumir. Se for um treino mais leve, outro tipo. Perfeito. Entende? Então eu tenho que ter uma especificidade do que eu vou fazer. Depois ao longo do dia também. E aí, claro, depende do meu objetivo. Por exemplo, agora, eu tô agora não, né? Já estou desde janeiro, com o objetivo de reduzir um pouco a minha massa gorda para diminuir o peso e aumentar a performance. Então, para isso, eu estou estudando, estou vendo quais os alimentos, estou mudando um pouco a fonte primária de alimentação, que era, né, de energia de açúcares das frutas. Eu estou mudando para gordura boa, então muito avocado, abacate, coco fresco, as castanhas. Então estamos trabalhando nessa linha. Entendi. Entende? Então, assim, depende muito do seu objetivo e tem todo um processo de desenvolvimento, de conhecimento. E atividade física também. Se você olhar assim, mas isso não é importante, pois vocês não falaram do descanso. O descanso é extremamente importante. É fundamental. Eu costumo dizer assim também, se você não dormir as suas 7, 8 horas, é como se você pegasse isso aqui, o seu celular, colocasse na tomada, deixasse 20%, aí você acorda de manhã e fala assim, uau, vambora. Cara, não deu nem meio-dia, acabou a bateria, você já tá desesperado pedindo power bank, enfiando qualquer tomada, porque você precisa de energia. Com certeza. Entende? Então, assim, o descanso é muito importante. Todo mundo sabe, uma noite mal dormida, o outro dia... outro dia... Bandeira vermelha. Você já sabe que você tá pavio curto, mal-humorado, pode tomar decisões erradas, pode brigar e aí você briga com as pessoas que você mais ama, que são mais íntimas de você, porque o seu senso está bem baixo, né? Porque a capacidade de energia está baixa, então você tem pouca energia para segurar impulsos. Sim. Entende? Então, assim, tá vendo? Mais uns aspectos da mente humana que a pessoa precisa entender, que está atrelado ao quê? Ao corpo. Porque desses 3 elementos que você falou aí,
Corpo, mente, espírito. O corpo é soberano. É ele primeiro. A prioridade é ele. Se o corpo... Eu tenho até uma sátira com isso. Você fala assim, não, se alguém duvida, tenta ficar sem ir no banheiro pra ver quem vence essa brincadeira. Não dá. Entendeu? E sem dormir, você consegue ficar? Ele te apaga. É natural. E antes dele, né, fazer você ir no banheiro, ele te apagar ou ele te matar de fome, teoricamente, ele te transtorna. Então, muitas das vezes, aquele mal-estar que você está sentindo ali, que você acha que é, não gosto das pessoas que estão aqui, eu não gosto dessa reunião, eu não gosto desse ambiente, é fome. É porque você não dormiu. Às vezes, os meus mentorados me ligam, Márcio, tô com esse problema, não sei o que, não sei o que. Eu falo, escuto, claro, tá, ótimo. Beleza, vamos lá, você já aprendeu, você já sabe, já fez mentoria. Checklist. Quantas horas você dormiu de ontem para hoje? Aí, se fala 4, 5, 6, eu já falo, faz um cochilo se for possível, se não for possível, e dependendo do que for, dorme essa noite, 7, 8 horas, amanhã me liga, a gente resolve. Quando foi a sua última refeição? Acordei 7 horas da manhã, saí, não comi nada, não deu tempo, são 5 horas da tarde. Faz o seguinte, desliga aqui, faz um lanchinho e me liga de volta. Ninguém nunca ligou. O sono, cara, é uma das coisas assim mais primordiais que eu venho aprendendo nos últimos tempos. Porque com o sono você, como você falou, pode tomar decisões erradas, o humor muda. Oscila demais, né? Demais. Oscila também. E a questão assim, Márcio, como que você faz para alinhar a sua rotina com o trabalho? Lembra que eu falei de gestão de tempo? Que eu falei que é um dos pilares? Então, tá aí. Todo mundo tem 24 horas. E nós precisamos nos tornar cada vez mais especialistas em administrar e gerir esse tempo. Então, se a gente tem que dormir 7, 8 horas, a gente já pega 24 e tira esse tempo. Aí, sobram 16 horas. Isso. A partir daí a gente tem alimentação. Que toma um tempo. Toma um tempo. Aí tem preparação da alimentação, você já tem a alimentação pronta, você faz, você compra, você lava, você come, alguém faz para você se desloca até o restaurante. Aos meus domingos, eu dedico de 3 a 4 horas todo domingo em prol da alimentação. Você já organiza a linha, isso. Geralmente eu faço a compra na semana ou no domingo pela manhã. E aí depois já chego em casa e já cozinho. Tanto pro almoço do dia, ou quanto também já deixo comida pra semana. Ontem, por exemplo, eu almocei no restaurante. Quando foi à noite, eu já tinha feito compra na semana, comprei algumas coisas no mercado à noite. Passei das 7h30 até umas 10 horas, 10h30 da noite, cozinhando pra jantar e já também fazer toda a parte da alimentação, pelo menos até quarta, quinta-feira. Eu já tenho uma alimentação preparada. Então, porque aí eu erro menos. Sim. E você vê como você já está num processo avançado diante de uma maioria de pessoas. A grande maioria não tem programação, não sabe exatamente o que tem que comer, está viciado em uma série de alimentos que são prejudiciais à saúde a curto, médio e longo prazos. E você já já separa um dia, já sabe provavelmente o que comer, já sabe como armazenar e já deve ter os horários na sua rotina. Sim, total. Então, entende como você já otimizou isso? E aí esse tempo que você ganhou, você vai usar para outras coisas. Não, os meus horários assim, então sempre, agora que eu falei para você que voltei à rotina exatamente depois da cirurgia, agora os horários estão basicamente, acordo por volta de 5h30, 6 horas da manhã, jiu-jitsu 7h10 da manhã, eu já estou lá, já está começando a aula, então eu sempre chego ali 20 minutos antes, mais ou menos, para alongar e etc. Faço jiu-jitsu, volto para casa, faço a parte do café da manhã, me organizo e tal, venho pro trabalho, de meio-dia a 1h, almoço, por volta de 3h30, paro para tomar um café da tarde. Pode ser um whey, pode ser uma fruta, geralmente a base é essa. Continuo água durante esse dia, após as 15 horas eu já não tomo mais o café. Depois desse horário, janto entre 6 a 6h30 da noite. Até 7 horas, às vezes, vai a janta. E aí, à noite, se eu tiver ainda com fome, por volta ali de umas 9, 10 horas no máximo, uma ceia.
Pode ser um chá, pode ser uma fruta batida com whey, alguma coisa do tipo. Então, eu já tenho essa programação. E agora com a volta do jiu-jitsu, por exemplo, o que eu faço? Esse cardio jiu-jitsu, que é um cardio barra força junto, Sim. é muito bom. E aí, à tarde, eu consigo encaixar um treino de musculação e mais um cardio. Quando dá tempo de fazer o cardio pós-musculação, bem. Se não der, pelo menos eu já garanti o cardio que eu geralmente faço, entre aspas, em jejum de manhã. Você estava falando das fontes de energia, né? Sim. E geralmente de manhã eu me hidrato bem a partir do momento que eu acordo e coloco ali uma colher de mel, por exemplo, para dar aquela glicose na veia, porque Sim. o treino de jiu-jitsu é bem intenso. Tem alguns momentos que às vezes eu posso fazer uma banana com mel também, tá dentro do plano alimentar. Mas é a questão, tem gente que nem sabe por onde começar. Não tem alguém que mentore, por exemplo. Lembra que eu né? falei sobre autoconhecimento? Que às vezes a pessoa me traz uma demanda e ela acaba entendendo que ela não se conhece. E o que você acabou de dizer é que você se conhece, você se vê, você, né, se descobrindo, por exemplo. Pô, eu gosto de jiu-jitsu. Eu não gosto de voleibol, eu não gosto de judô, eu não gosto de natação. Então você encontrou. Depois você sabe o que você gosta de alimentação. E aí você vai avançando e se desenvolvendo nisso. Então essa descoberta, esse processo que não tem fim. Agora imagina, uma grande maioria de pessoas, elas vivem uma narrativa de que vocês têm que comer esses lanches aqui prontos. Você tem que comer esse tipo de macarrão. Você tem que comer esse junk food que é da moda. Sei lá, abriu uma loja que veio da China, que veio dos Estados Unidos e que é a nova sensação do pedaço aqui e tal. A pessoa não está pensando que aquilo que ela vai comer é o que vai dar energia ou que vai atrapalhar ela a trabalhar ou pensar ou encontrar os objetivos ou se relacionar ou se conectar com... Cara, entende? Ou aquela história, eu vou tomar um açaí porque essa é natural, o açaí. Mal sabe que aquele açaí que ela tá tomando... Não, até assim... Não, mas assim, dependendo da pessoa, às vezes a pessoa, ela tá num processo de emagrecimento onde um açaí vai ter N calorias que pra estratégia dela não vai ser bom. Mas o açaí é saudável, porque tem banana. Mas aí ele tem o leite condensado junto, ele tem xarope junto de açúcar e várias outras coisas que vão atrapalhar. O lance é assim, dá muito trabalho. Dá. E pra você ver, por exemplo, deve ter várias pessoas que estão assistindo aqui que devem falar assim, cara, esse cara é maluco. O que ele tá falando, eu não consigo nem pensar a respeito. Aí eu digo uma coisa pra você que tá assistindo e que tá tendo esse tipo de sentimento. A energia que tem em você é tão baixa que pensar gasta energia e você não tá conseguindo nem pensar. E eu lido com isso, eu percebo isso em mentoria. Às vezes eu falo coisas que a pessoa fala, ela rejeita, refuta de imediato. Ou seja, eu já sei que a quantidade de energia que ela tem disponível está tão baixa que nem pensar na possibilidade ela faz. Porque existe uma armadilha que é a seguinte, na vida das pessoas, isso inclui a minha, né? Eu sou uma pessoa também, que é assim, quantas vezes você não pensou em fazer alguma coisa e aí você falou assim, nossa, pegar o carro pro outro lado da cidade, nossa, falar com fulano, ciclano, nem vou. Você pensou, viveu a experiência, gastou energia, sofreu às vezes coisas que nem iriam acontecer, sofreu por antecipação e desistiu. Sim. Não é de pensar, é de fazer. Coloca na agenda o que você quer fazer e faz. Se você pensar, você gastou essa energia e você perdeu. Márcio, você sabe que eu acredito que tem muita gente que não sabe nem o que vai fazer no dia? Nossa, tem, óbvio que tem. Uma vez eu comprei... a folha seca no inverno, né? Soprou pra lá, agora eu vou pra cá, Eu comprei, eu até tenho um planner do Joel J. Uhum. Um planner muito legal, cara. Depois eu até te mostrar ele pra você. Dentro desse planner, você tem, por exemplo, diário, quais são as suas ações diárias por horário. E aí, você tem, por exemplo, quais são as principais pessoas que você tem que falar no dia e qual é a sua tarefa principal do dia. Uhum. Por exemplo, hoje, a minha tarefa principal do dia era o podcast. Eu tenho outras tarefas, mas a principal, porque é o fato de receber um convidado, de passar mais tempo dentro dessa tarefa. Então, era a grande tarefa do dia. Uhum. E tem muita gente que não sabe o que vai fazer por etapas do dia. Então, eu ontem já estava programado o meu dia de hoje.
Sim. E eu já tenho já tenho programado como será o meu dia de amanhã, que vai ser totalmente diferente desse Então de você vê. hoje. O que você está fazendo agora? Só executa. Só executar. Tem um dado que é um dado que eu peguei em uns livros quando eu estudei lá nos Estados Unidos que diz o seguinte: 80% do evento acontece no planejamento, 20% na execução. A gente só está fazendo aqui o que a gente planejou de fazer no outro dia. E às vezes esse 80% de planejamento leva 20% do tempo da execução. A execução pode levar 80% do tempo. Entende? Não estou dizendo que é na mesma proporção, mas pode ser, e na maioria das vezes é inversamente proporcional. E como você disse aí do Joel J, ele é excelente, né? E esse planner aí que você falou, né? E às vezes quem está assistindo aqui pensa assim, cara, esse cara é muito avançado, eu não vou ser como ele, ou ele está pensando que eu tenho que ser como ele. Não, entende uma coisa, como eu disse em mentoria, eu não quero que ninguém seja como eu, ou que vá ser como eu. Não, o meu objetivo, e o que você tem que entender, é que eu quero que você seja a sua melhor versão do que você já é. Para isso, aí eu estou aqui contando a minha história, a gente está expondo as nossas histórias, nossas ideias, para que você entenda, se espelhe, para você se movimentar. Então, assim, o que serve do que o Márcio está falando para eu dar o próximo passo? O que ele falou que me dá uma ideia que eu ainda não tive para eu melhorar? E aí você vai melhorando e se desenvolvendo, porque de verdade, cada um é único, cada um é exclusivo e tem uma identidade. Cara, assim, é muito louco, né? Imaginar que cada ser humano é uma identidade única e exclusiva. E é isso. Então, você se autodescobrindo, você criando a sua narrativa, a sua biografia se desenvolvendo. Eu tô aqui, lembra? Eu falei, não importa a minha realidade. É que aqui eu tô sendo entrevistado, você tá me perguntando, mas às vezes pode confundir as pessoas e falar assim, cara, o cara treina 2 vezes por dia, 3 vezes por dia às vezes, o cara nada 4, 5 mil por dia, o cara corre 30 quilômetros, o cara faz musculação, faz isso, faz aquilo, o cara come, tipo, o cara sabe a diferença entre cúrcuma, curcumina, cara, eu não vou chegar nisso. Não, calma, às vezes eu tô num ponto que talvez você ainda não esteja, ou talvez, como eu disse, pensar até te incomode, te gere um mal-estar. Não. O objetivo é que você se motive e se inspire. Assim, poxa, tem alguém que está fazendo, que já fez e que faz coisas que está levando a vida dela para um lugar melhor. E eu gostaria muito disso na minha vida. Isso é bem interessante. Então, esses pilares, eu acho que um atleta como você, atleta profissional até hoje, exige um autoconhecimento muito profundo, né, Márcio? Cada vez mais. Isso é muito legal. Esse é o jogo. Eu costumo dizer, esse é o fascínio. Porque, de verdade, se eu soubesse como chegar, se você soubesse como chegar, perderia a graça de tudo. Uhum. Entende? Com certeza. Assim, não sei o que você acredita, o que quem está assistindo acredita sobre, né, quem te criou, a criação, Deus, ou se acredita, mas enfim. Se o que nos criou, ou se o que você acredita que faça sentido na sua vida, fez uma coisa dentre todas as perfeições, é essa da gente não saber exatamente e da gente ter que descobrir e nós termos que nos ajudar para descobrirmos, para aprendermos e para chegarmos lá, aonde a gente tem que chegar, que é aonde? Aonde a gente sente que é o nosso lugar. Pois, quais são os seus objetivos? Quais são os seus sonhos? É aí que você tem que chegar. Mas, pô, eu nem sei, então é isso que você tem que descobrir. Entende? Então, assim, por isso que eu falo desse intercâmbio entre as pessoas. Se eu for sozinho, eu vou chegar até onde? Se nós formos juntos, aí a gente vai... Muito mais longe. Isso, muito mais longe. E outra, essa é a finalidade. Porque senão nós não estaríamos aqui de forma, né, em grupos, em uma quantidade numerosa de pessoas. E já dizia o mesmo mentor que a gente está conversando dele, falando do Joel J. Sim. Ele traz uma máxima que pessoas precisam de pessoas. Sim. Né? E através das pessoas, e é isso que vai nos fazer a não sermos substituídos pela inteligência artificial. Pela inteligência artificial, porque ela vai vir com tudo. E ela nada mais está sendo treinada por um ser humano, e ela vai ser capaz de conhecer tanto o ser humano que, se ela perceber... Eu estava assistindo um podcast do Flow com um cara bem inteligente, eu não lembro o nome dele agora, e ele falando que a inteligência artificial ela pode chegar num ponto de ter a sua própria autonomia. Uhum. Porque ela está aprendendo tanto que ela vai, poxa,
o ser humano não é tão bom assim. Quer falar sobre isso? Né? O que falta? O que falta pra ela? O que falta pra ela? Aham. Cara, Se ela tem uma mente, se ela tem vontade, você fala assim, mas ela não tem vontade. Tá, mas se você pegar a sua e falar assim pra ela, eu tô te programando pra você ter vontade. Escuta o que ela vai dizer. Então agora eu tenho. Você tá me dando autonomia? eu acho que assim, pra inteligência Falta artificial... um corpo físico. Falta o corpo físico, isso aí não é problema, porque com os... tem, como é que é? Não é Roboman, humanoides, humanoides que se chama. Aí ela tá 100% duplicada. Mas eu acho que aí não vai chegar... É um grande gap da inteligência artificial, da tecnologia, é a famosa Torre de Babel. Vai chegar num momento que não tem pra onde sair. Por quê? No final, ela não tem alma, não tem espírito. E essa é a grande diferença, porque nós, seres humanos, somos imagem e semelhança do Criador. Uhum. E por mais que você construa um robô humanoide, por mais que você treine a tecnologia mais parecida com as ações que um ser humano iria tomar, ela não vai ter espírito e não vai ter alma, que é, no caso, o espírito. Então, eu acho que esse gap sempre vai existir, porque isso é uma criação divina. Uhum. E aí a gente está fazendo uma criação humana dentro disso. Então, acho que esse gap sempre vai existir. Mas a gente sabe que diversos empregos vão ser substituídos, pessoas vão ser substituídas, e é a grande revolução agora. Assim como teve a revolução industrial lá atrás, nós estamos passando por uma revolução. Coisas mais próximas também. Por exemplo, você falar assim, olha, apareceu o Uber, vai acabar com os táxis? Não, vai ocupar o espaço deles. Exatamente. Veio o iFood. Nossa, vai acabar com as entregas dos restaurantes. Não. É só você ir no mercado hoje, gente. Qualquer mercado que você for lá, tem vários caixas, que tem pessoas ali digitando, mas tem também os totens. Isso. Que você lá pesa, você coloca, passa você mesmo, e você paga e vai embora. Assim, ainda hoje, por exemplo, ainda existem cobradores de ônibus. Uhum. Qual a finalidade hoje de ter um cobrador de ônibus, por exemplo? O pessoal que abastece carro no posto de gasolina. Nos Estados Unidos, por exemplo, você morou lá, não tem, né, frentista, como é uma profissão que tem aqui no porre, Brasil. né? Porque assim... não, de verdade, porque, por exemplo, eu tava lá em Chicago. Frio, tudo que você quer é não descer do carro. Sim. E você tá no carro, você tá ali quentinho e tal, sem luva, nada, aí você tem frio, você fala, eu pago, cadê o cara pra abastecer? Não tem. E ainda tem que ir lá dentro, às vezes, sei lá, na máquina lá, punha o cartão e abastecia. Mas, enfim. Mas olha, você tava falando aí, eu lembrei de uma coisa que é muito interessante e eu também gostaria de comentar aqui. Sobre networking e relacionamentos. E também comunicação, tá tudo interligado. Mas e eu falo muito isso na mentoria, a partir do momento que você conseguir entender e ter a experiência de que você nasceu no lugar certo, na hora certa, e que você tem tudo para viver o que você quer, muda todo o seu jogo. Mas aí você vai ter que entender relacionamento, networking, comunicação e organização do seu tempo. Porque na hora que você entender como isso funciona, você vai falar assim, como assim, Márcio, eu nasci no lugar certo? Você nasceu no lugar certo. Mas e as pessoas? Quem disse que o que você quer não está na pessoa que está do seu lado, que você não conversou e não sabe as pessoas que ela conhece? Isso é muito real. Por exemplo, você sabe se uma pessoa que você conhece não conhece as pessoas que você precisa para alcançar o objetivo que você quer? Você não sabe. As pessoas não têm essa relação. Então, a partir do momento que você começar a ter essa relação, não que você vá lá ser um interesseiro e querer saber quem ela conhece. Porque networking funciona. Primeiro você serve para depois ser servido. Sim. Não dá para gerar reciprocidade pedindo, querendo receber. Ser interesseiro. Primeiro você tem que ser interessado. A partir desse momento, abre um leque de oportunidades, de possibilidades. Eu costumo dizer assim, às vezes você fala, poxa, mas esse daqui é um funcionário simples da empresa, que não tem influência nenhuma. Tá, mas o dono da empresa gosta de tomar o café do lado dele ali, batendo um papo. E ele tem mais acesso do que os diretores que estão do lado do dono. E aí, de repente, você comenta ou tem uma relação com esse funcionário mais simples, que não tem tanta influência, e ele acaba gostando de você porque você fez algo que ajudou, facilitou a vida dele, e aí você comenta que você tem um projeto, alguma coisa que o presidente, o dono da empresa, ele é a pessoa certa para te ajudar. Ele fala, não, mas eu posso te apresentar o dono, o presidente. Como assim? Mas você é um... pois é, mas eu tenho acesso. Entende? Então, assim, nós, eu sempre me incluo em tudo, a gente subestima.
Com A certeza. gente não enxerga, não entende. Você sabe por onde eu andei? Eu não sei por onde você andou. Eu não sei as pessoas que você conhece, que você conheceu. Então, eu não sei os acessos que você tem. Entende? Então, assim... aí- Conexões. isso. Quando você começa a entender isso, você fala assim, peraí. Ele precisa de uma coisa que eu tenho, né? Ele está buscando, por exemplo, vamos dizer que você estivesse buscando um patrocínio aqui para o podcast, e aí você fala, né, de estética e tal. Eu falo, pô, mas eu conheço uma pessoa que estudou comigo e acabou casando com outra e fundaram um laboratório e tal. Cara, aí muito meu amigo. Aí eu vou te apresento. Aí você descobre o que eu estou buscando, o que eu estou precisando. Você fala, pô, mas aí é meu melhor amigo, eu já te apresento aqui. Agora, se a gente não tivesse essa relação, o que ia acontecer? Eu falo assim, não, meu Deus, eu preciso... Agora já sei, vou fazer um post aqui, vou colocar R$1.000 de tráfego, aí isso vai espalhar por 1 milhão de pessoas na cidade, aí não deu, aí eu coloco mais R$1.000, aí eu abro por mais 2 cidades para aparecer uma pessoa que nunca me viu, que não me conhece e que possa se interessar por uma coisa que eu fiz muito bem. Aí depois que ela se interessar, ainda tem que passar pelo crivo. Pô, mas será que ele é realmente o que ele diz que é? Será que ele é legal? Será que ele é uma pessoa que vale a pena? Posso confiar nele? Tempo, dinheiro e energia. Mais ou menos uns 6 meses para quebrar essa barreira e ele fala assim, eu compro do Márcio. Agora, se você me apresentar... A barreira quebra... Quebrou tudo. O Quebrou contato tudo. é morno para quente. Com certeza. Isso é muito real. Isso é networking na veia. Isso é networking. E vamos falar um pouquinho de network. Eu acho que é um tema que você gosta bastante. Como que você acha hoje que Você já trouxe vários insights referente a network. Como a pessoa fazer network? 2 passos primeiros. Olha para si. Primeiro passo. O que você quer? Porque não adianta nada eu servir as pessoas, na hora que elas ficarem satisfeitas, elas virarem para mim e falarem assim, e aí, você, o que você quer? Não sei, pergunta difícil. Eu fui semana passada numa palestra, aí conheci um rapaz, aí eu fui, não lembro qual foi o teor da conversa, mas eu lembro que caiu no networking. Aí eu tava explicando exatamente isso para ele, a importância disso. Aí ele falou, do quê? De eu saber o que você quer. O que você quer hoje? O que você está vendendo? Qual é o seu produto? Aí ele olhou, ele pôs a mão no rosto assim, aí ele fez assim, pergunta difícil. Eu falei, cara, acabou. Se você não sabe nem o que você quer... Se você não sabe o que você quer, como que eu vou poder te ajudar? É verdade. Entende? Então, assim, primeiro passo é você definir de verdade o que você quer. Mais, Márcio, o que eu quero em que sentido? Vamos lá, separa pelas áreas da vida. E vamos começar pelo trabalho, porque é o que, né, vai gerar para você os resultados financeiros, para você, né, ir desenrolando sua vida como um todo. Qual o seu objetivo no trabalho hoje? Eu quero sair do emprego, eu quero uma outra profissão, eu quero fazer um curso profissionalizante, ou então estou vendendo um produto, eu estou vendendo um serviço, e o meu objetivo é aumentar meu faturamento, é aumentar a quantidade de vendas, ou então estou procurando um funcionário, um colaborador, enfim. Esse é o que você está vivendo hoje diante do seu objetivo, e essas são as barreiras. Entende? Então isso tem que estar muito consciente. Então você está focado na sua vida. Você está em coordenação consigo mesmo. Ótimo. Aí agora, segundo passo. Ainda a gente está trabalhando lá de dentro. Qual que é o segundo passo? Me conta sua história. Rápido. A gente tem 2 minutos. História de elevador. Por quê? Porque você encontrou uma pessoa extremamente interessante no elevador. Você conseguiu criar uma afinidade com ela. Aí você ali, de uma forma muito rápida, conseguiu dar um toque para ela. E isso acontece depois que você fica bom. Você ensinou uma coisa bacana para ela, você passou um contato legal para ela. Na hora que ela olhou para você e falou assim, o que você faz? Aí você gaguejou, não sabe contar, acabou, perdeu. Então, você precisa saber contar a sua história. Pelo menos, sabe, desenrolar de onde você veio, por onde você passou e o que você está fazendo. E o que você está buscando. Você vê, tem um passo a passo, rápido. Feito isso, se você estiver bom nisso, aí vai servir de novo, de dentro para fora. Eu sei que você vai querer servir as pessoas que você não conhece, que você não quer passar pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos, familiares e os amigos. Porque a gente tem essa, né? É íntimo, o que vai pensar de mim, não acredita, tal, não sei o que. Gente, quer crescer é de dentro para fora. Essa é a melhor forma. Por quê? De verdade, é o mais difícil. Porque se você conseguir passar por todo esse conjunto que eu falei, você está pronto. Lá fora. Se você aguentou seus irmãos, seus parentes, a galera ali, as provocações, né, a intimidade, você conseguiu se posicionar, você conseguiu ajudar, você conseguiu mostrar que você consegue, que você é, que você faz,
Do lado de fora, pronto. Por quê? Porque essas pessoas são incontornáveis. Você não pode virar as costas pro seu pai. Você pode até virar, mas você continua, né, com a sua atenção, com a sua vida, sangue, coisa, tudo tá ali. Entende? Então, assim, agora aqui do lado de fora, sim. Por exemplo, você pega uma pessoa, você vai ajudar ela, fala uma besteira, ou ela, sei lá, não é ética de acordo com os valores que você tem, então simplesmente bloqueia, cancela, desconecta, acabou. Entendeu? Sim. Então você tem essa faculdade. Então, feito isso, pronto. Aí agora você vai sair a campo, vai fazer o que a gente fez aqui no começo que a gente falou, que é o quê? Criar afinidade. O que é afinidade? Um ponto em comum. Marcião, e aí agora, pra gente indo pros finalmente desse bate-papo aqui de hoje, que tá muito enriquecedor, eu quero saber sobre esse novo projeto seu aí, que você já fez, logicamente, mas sobre o mercado de palestras. Como você está nesse novo projeto aí? Você vê que, eu acho que eu já falei um pouco aqui, o transbordar significa você compartilhar o conhecimento, os ganhos e a vivência que você tem com outras pessoas. Lembra que eu falei, primeiro eu absorvo, eu pego, eu transformo internamente, eu tomo as decisões, eu começo a transformar meus hábitos, minhas atitudes, minha vida, mostro para meus familiares, começo a influenciá-los, meus melhores amigos, e aí depois eu comecei a fazer, eu já estou, falei mais ou menos 4 anos com as mentorias, fazendo a grande maioria tudo online, porque pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, e depois o próximo passo, que também não necessariamente precisaria ser dessa forma, é compartilhar de uma forma que seja uma audiência, uma maior quantidade de pessoas, entende? Então o que eu vou fazer? Pegar o microfone e compartilhar, transbordar o conhecimento, a vivência que eu tenho, as experiências para um grupo maior de pessoas. Aí, claro, agora, por exemplo, vou fazer uma palestra na OAB, para os advogados, mas o meu grande objetivo é começar a trabalhar com as empresas. Por quê? Porque a gente sabe que o capital está lá e um dos meus objetivos é aumentar o meu faturamento para realizar sonhos que demandam de uma questão financeira. Então é nesse sentido. Que tipo de empresas que você está buscando hoje trabalhar? Quais temas que você trata nas suas apresentações? Bom, os temas são aqueles que, como eu já disse aqui, o que eu sou, porque é esse o negócio. Passa a veracidade. Assim, imagina, vou lá fazer uma palestra sobre finanças. Cosméticos. Posso até falar o que eu uso. Mas e aí? É muito pouco. Sim. Entende? Agora é diferente. Eu chegar lá e falar, bom, depende do que o cliente quiser. Você quer uma palestra motivacional, que eu vou trazer como, por exemplo, imagina uma empresa que tenha um grupo lá, uma equipe. E essa equipe, por conta de ser uma empresa grande, ela tem uma demanda nova, ou a cada 6 meses, ou sei lá, em períodos menores ou até maiores, entram demandas de serviço que aqueles colaboradores, eles são uma equipe, e essa equipe, ela precisa estar engajada, ela precisa ter disciplina, ela precisa saber sobre o objetivo, ela precisa saber das barreiras, dificuldades, o relacionamento entre eles. E eu, como um atleta, um cara de altíssima performance, campeão brasileiro por várias vezes, recordista, então eu tenho tudo isso. Então assim, é isso que vocês precisam? Então eu vou trazer esses temas com motivação, que é o quê? Para vocês, entendeu? Eu não quero que eles sejam o Márcio. Não, eles estão numa outra condição. Mas estruturalmente, emocionalmente, o que eu vou transmitir vai ajudá-los naquilo que eles estão vivendo. E aí, essa é a demanda motivacional. Perfeito. Dependendo, pode ser que eles precisam o quê? De conhecimentos e informações. Aí eu vou no mesmo sentido, mas com viés informativo. Entende? Então, de um lado eu posso falar assim, poxa, e eu vim numa preparação, isso aconteceu agora esse ano. Eu comecei em dezembro me preparar para o Campeonato Brasileiro de 1º de maio. Dia 1º de maio, eu caí na piscina em Porto Alegre para nadar 800 metros livre. Então, eu já sabia em dezembro dessa prova, desse campeonato, depois eu nadei uma série de outras provas. E eu comecei minha preparação. Então, meio que no Natal, meio que passei por cima, assim, costumo dizer assim, passei por cima porque assim, eu treinei, não teve nada de ceia, nada assim, minha alimentação foi toda saudável, ano novo, dia 1, 2, 3 e vambora. E vim treinando, muito. Aí acho que foi mais ou menos acho que foi final de março, começo de abril. Eu comecei a sentir uma lesão aqui no ombro, na parte posterior. E aquilo começou a me transtornar, aquilo começou a me incomodar. Eu falei assim, e agora? E aquilo começou a me jogar para baixo, aquilo começou a me tirar o piso, aquilo começou a fazer parecer que tudo que eu havia feito e tudo que eu ia viver ia ruir. E isso era real.
E aquilo começou a tirar um dos meus principais pilares de sustentação, que é a minha saúde, que é a minha vivência e a disciplina, enfim. Aí eu falei, beleza, eu percebi o que estava acontecendo. E isso vai servindo de espelho para quem está vendo ali comigo. Mas isso é totalmente emocional. Então o que eu estou transmitindo aqui é pura emoção. E então tinha dias que eu falava assim, eu realmente ia sucumbir, mas eu falava, pera, são 6 horas da tarde, eu só tô cansado. Deixa pra eu ter essa emoção e digerir essa emoção amanhã de manhã. Aí eu deitava, dormia, quando eu acordava de manhã, ela tinha sumido. Ou seja, pelo fato de eu ter o entendimento do que estava acontecendo, eu conseguia administrar. Mas ela vinha com violência. Por quê? Porque estava doendo. E muito. E eu tive que diminuir, de certa forma, alguns treinos. Então, assim, poxa, a programação já mudou. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar? E aí eu comecei a falar, tá, e agora? O que eu posso fazer com o que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho o meu amigo que é fisioterapeuta, eu tenho outro que é osteopata, eu tenho uma outra terceira fisioterapia. Fui em uma, fui nele, fui no outro, e o problema ainda não tinha sido resolvido. Aí, o que eu tive que fazer? Eu vivo isso, ajudando meus colegas, meus conhecidos, no que eles precisam, no que eles estão buscando. E aí, pela reciprocidade, alguém me perguntou, o que você está buscando? O que você está fazendo, Márcio? Eu falei, cara, eu estou vivendo uma situação muito difícil agora. Estou com uma dor violentíssima nesse ombro que está me incomodando. Você já fez ondas de choque? Ondas de choque. Eu falei, eu já fiz, eu só não lembrava. Eu falei, já até sei onde tem. Na hora, acho que era 4 horas da tarde, eu passei a mão no telefone e liguei, né? Ninguém liga mais, liguei. E liguei e falei para a secretária, vocês têm onda de choque? Tem, lógico, tá, não sei o que, caríssimo. Mas eu olhei e falei, graças a Deus, tenho a possibilidade, vou fazer. Consegue hoje? Consigo, 8 horas da noite. 8 horas da noite, bagunça tudo meus horários, mas eu vou. Aí não deu meia hora, ela ligou de novo. Surgiu uma 17 horas. Perfeito. Eu tinha uma sessão. Eu liguei, desmarquei, remarquei a sessão e fui. E fiz. E aquilo começou a me ajudar, a me melhorar. Entende? Então, assim, e eu vim com aquela condição ali me incomodando, me dificultando. Depois dali ainda fui fazer mais em um outro profissional que também alguém me indicou, porque, você vê? Porque eu estava comunicando aquilo que eu estava vivendo, as minhas dificuldades. Entende? Então, assim, dessa forma, numa parte emocional, talvez seja o que eles precisam. Então, assim, as palestras, elas vão para as empresas dependendo do que a empresa precisa. Eu sou um palestrante, eu consigo narrar, contar a história, trazer a informação, mas eu preciso entender o que é a necessidade vital daquele negócio. É uma coisa personalizada, individualizada. E tem que ser. Não sei nem se você tinha essa visão sobre palestra. Sim. Entendeu? É intencional. Como você falou assim, eu fui fazer um negócio, era intencional. É intencional. Eu estou indo lá para gerar um resultado. Mas para gerar um resultado eu preciso saber qual é a necessidade. Sim, o mercado de palestra é algo bem importante. Eu trabalho com palestras também, então assim, eu sempre pergunto quando a pessoa, Heitor, eu queria te contratar para fazer uma palestra. Tá, no nosso caso aqui tem muita palestra com apresentação prática também. Você quer uma palestra só teórica ou você quer prática? Qual o tema? Você está fazendo alguma campanha de algum lançamento, de algum produto específico ou não? Então, é muito personalizável, porque não é só chegar, dou uma palestra única, né? Não existe uma palestra única. Sim. Existe aquilo que é de maior necessidade, no caso, o seu cliente, né? E aí, como está esse desafio aí de... Eu tô fascinado, assim, lógico, eu tô comunicando para todas as pessoas, tô um canal aberto, né, mostrando o que eu tô fazendo, e já tô agora com 2 programadas. Legal. Mais uma que eu já tô em tratativas, e aí seguir adiante. Show de bola. Eu acho, pessoal, que ele poderia também trazer umas palestras online no seu canal do YouTube, hein? Pensa nisso depois. É interessante isso. É interessante porque assim, vamos supor, numa palestra para empresas, você vai ter ali 100, 200 pessoas ali te assistindo. Uma palestra online pode ter tantas pessoas ao vivo e essa palestra pode estar lá para o resto da vida. E automaticamente você pode deixar também ali o contato para quem tiver interesse nas palestras no palestrante Márcio Mello. Boa dica, gostei. Não, é um ponto interessante. Eu falo isso porque eu faço isso. Então, quando a gente tem muita gente que fala assim, por uma época, quando eu comecei no mercado digital, algumas pessoas falavam assim, mas vai fazer live de novo. A cada live é só o nome da ferramenta do Instagram. Na verdade, cada apresentação que eu faço é uma palestra. Não deixa de ser uma palestra. Eu
perdi as contas nos últimos 5 anos, quantas dessas online eu já fiz. E à medida que eu vou fazendo, eu me comunico melhor, eu sei lidar melhor com a audiência, eu sei, aplico mais técnicas de persuasão à medida de que eu vou fazendo. Eu também estudo, então, uma técnica de gatilho de persuasão, um outro tipo de gatilho mental, eu vou executando. E à medida que eu mais faço, eu me sinto melhor, me sinto mais confiante, faço mais, e negócios são gerados através desse movimento que eu faço. Antes mesmo de começar o podcast aqui, eu abri o direct de uma mulher, uma pessoa que é um contato meu. Ela era representante de uma marca. Ela falou assim: olha, Heitor, acabei de sair da marca, estou montando a minha própria empresa de revenda de cosméticos. Gostaria de trazer você para o meu evento. Então, assim, outra coisa até também legal, contar esse caso para você, que eu acho que se você não sei se você já aplica isso, mas se não, para você aplicar. Uma vez eu fui, em 2023, eu fui convidado para fazer uma palestra. E aí, é uma empresa grande do mercado, Heitor, gostaria de convidar você para fazer uma palestra sobre tal e tal tema. Beleza. Falei assim, olha, então eu vou te passar. Ela, depois você me passa os valores e tal, como funciona? Tudo bem. Eu falei, então perguntei o tema, etc, quais datas e ok, era para um evento. O que eu fiz? Eu montei um material, Sim. um PDF, com uma apresentação minha. Quem é o Heitor, qual o mini currículo, com detalhes. Aí a inteligência artificial já estava me ajudando nisso. Uhum. Quantas palestras eu já fiz, quantos alunos eu já tenho, quantos seguidores eu tenho no Instagram, quantos inscritos eu tenho no canal do YouTube. Então eu trouxe vários pontos dentro da minha apresentação. Ao final, coloquei o valor, o preço da palestra, os dias disponíveis e os dados de pagamento. Mandei um áudio em seguida. Olha, se você tiver alguma dúvida depois, pode entrar em contato comigo, a gente esclarece, etc. Aí a pessoa falou assim: Heitor, muito obrigado, vamos fechar. E gostaria também de te parabenizar, porque eu contactei mais de 10 palestrantes, mais de 10 professores, entre eles homens e mulheres. Você foi o único que me trouxe uma apresentação detalhada dos seus serviços de palestra. Então não é só, quanto que é a palestra? Minha palestra é 10 mil. Uhum. Não. Fez um Media Kit, que eles falam. Um Media Kit, exatamente. Um Media Kit, isso traz autoridade para você, você consegue descrever melhor, a pessoa vai saber melhor quem é você, o que você faz. Às vezes você vai trazer ali, temas de palestras que eu faço, sobre temas da mentoria, sobre temas de motivacional. Uhum. Então você consegue trazer esses pontos também. E automaticamente você consegue subir a régua. Poxa, esse cara aí não é qualquer um, ele tem um Media Kit. Tem muita gente que escreve assim, minha palestra é 2 mil, minha palestra é 3 mil. Escreve só, manda pra pessoa. E fica nisso. Então, quando a Profissionalizar a coisa. Profissionalizar a coisa. Porque quando a pessoa procura um palestrante, ela tá procurando, primeiro, alguém que vai transmitir um conhecimento e alguém que tenha boa comunicação, alguém que engaje com a equipe. Uhum. Hoje em dia, a pessoa vai procurar um palestrante que tenha uma boa rede social também. Sim. Né? Porque senão, um exemplo, automaticamente se a pessoa trabalhar uma boa rede social, quando ela fala, vamos trazer o fulano de tal para palestrar, todo mundo que tá ali, poxa, o fulano de tal vai na minha empresa, nossa, esse cara é bom, esse cara é foda, que seja. Então, esse é um ponto que para contribuir aí para seu projeto de palestra. Recebido, registrado, contribuído. É muito Obrigado. bom, muito bom. Depois eu te mostro um formato aqui para vocês. Marcião, agora eu gostaria aqui, para a gente fechar esse podcast, se você pudesse mandar uma mensagem aí para várias pessoas que te acompanham, que queiram melhorar sua performance de vida, de alguma forma. Qual a mensagem que arde no seu coração hoje que você gostaria de compartilhar com a galera? Essa daí é uma mensagem que arde no seu coração. Interessante, né? Mas você tá falando aí e já me vem aqui na cabeça a seguinte mensagem, como eu já disse aqui durante o podcast. Até, como a gente tá indo para os finalmente aqui, te agradecer mais uma vez aí o convite, fiquei muito satisfeito de estar aqui. Mas essa mensagem é a seguinte, entenda o seguinte, se você aprendeu alguma coisa e você não está aplicando na sua vida, você está de verdade perdido. É isso que significa estar perdido na vida.
Porque eu tenho certeza que você aprendeu coisas e sabe coisas que você ainda não entendeu e ainda não está colocando e aplicando na sua vida. Porque a sua vida vai começar a se transformar e vai melhorar no momento que você entender isso e começar a fazer isso. Então, assim, de verdade, não tem segredo. Qual o segredo? Tenho certeza, faz uma lista, pega assim, ó, igual o Heitor tá aqui, ó, papel, caneta e começa a escrever. Bom, eu sei que eu preciso deixar de fazer tal hábito. Bom, eu sei que eu preciso começar a comer tal tipo de alimentos. Eu sei que eu preciso começar a fazer tal atividade. Eu sei que eu preciso começar a tal. Cuidar de não sei o que. Beleza. Quando você encerrar isso, você vai colocar o quê? Isso aqui eu vou começar amanhã, isso dá para começar agora, isso aqui eu vou começar tal dia, tal. Beleza. E como a gente já disse aqui de novo, não tem segredo. Quando você for fazer a primeira, se você não conseguir, o que você faz? Pede ajuda. E a partir daí a sua vida vai começar a se movimentar no sentido do quê? De florescer e prosperar. Eu sou um especialista que eu potencializo isso. Você vai me contratar porque você sabe, assim, eu consigo fazer o que o Márcio pode me ensinar sozinho. Lógico que consegue, mas você vai levar muito mais tempo e pode ser muito mais difícil. Agora, comigo ou com qualquer outro profissional nesse sentido, você vai muito mais rápido, não é? E Com essa é a certeza. mensagem. Sem segredos. Eu digo, eu não invento a roda. Quem sou eu para inventar a roda? Mas eu tenho o meu trabalho e eu fico, né, e fiquei a vida inteira só pensando, refletindo e trabalhando com isso. Então, por mais que você possa fazer o que eu faço, pensa, eu só faço isso. Eu fico o dia inteiro nisso. Eu passei anos, só a parte que eu estudei ali para concurso público foram 7 anos sentado numa cabine desse tamanho com pilhas de livros estudando 8 horas por dia. Fora isso, mais umas centenas de outras estudos e cursos. Então, olha, faz sentido eu procurar um especialista para melhorar aquilo que eu já entendi. Mas venha na hora que você precisar da cereja do bolo. Enquanto você não precisar da cereja do bolo, faz a lista e faz aquilo que você já pode fazer. Porque senão, sabe o que pode acontecer? Você pagar o especialista, você chegar no especialista, vou dar um exemplo, não comigo, mas por exemplo, você sabe o que você precisa comer, você sabe o que você precisa deixar de comer, aí você chega no nutricionista e fala assim, olha, não sei nada. Aí você gasta seu tempo de consulta e a sua grana para ela te ensinar a comer saudável e deixar de comer as porcarias que você sabe. Não, vai lá e fala assim, ó, eu já como bem, eu já deixei de comer todas essas porcarias, agora eu quero a cereja do bolo. Aí você bota ela para trabalhar para fazer você, que já é bom, ficar melhor ainda. O meu trabalho é fazer você, que já é bom, ficar especialista. E aí eu agradeço a Deus por esse dom. Porque eu tive dificuldades de falar assim, quem sou eu? E eu refutei. Eu falei assim, não, quem sou eu? Para pegar a vida dos outros, cara que já é bom, e eu fazer ser melhor ainda. Só que aí eu entendi que Deus me deu, além da oportunidade de estudar e passar por todos os lugares que eu passei sobre estudos e oportunidades e aprender, Ele me deu essa habilidade. E é algo que eu queria. Aí no momento que eu aceitei e fui adiante, minha vida também com relação a isso só cresceu e floresceu. Top demais. Certo? Galera, eu vou deixar o Instagram do Márcio aqui na descrição desse vídeo, tá? Entra no Instagram dele, chama no direct, tira dúvida, né? Isso, com certeza. Bate um papo ali com o Márcio, ele é um cara super de boa comunicação. Manda sua dúvida ali, de repente você quer saber mais como funciona essa parte de mentoria, né, Márcio? Palestra, ou quer bater um papo, enfim. Entra lá que Perfeito. a amizade são sempre muito bem-vindas. E já entenderam qual é a dinâmica da amizade, né? É isso aí, o network Na veia. é isso aí. Galera, muito obrigado por todo mundo que participou aqui do nosso podcast. É muito bom ter a audiência de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Marcião, eu agradeço o seu tempo, primeiro, que eu sei que é valiosíssimo, sua vida é bem corrida, de vir aqui, de compartilhar aquilo que você sabe, aquilo que você vive, que é o melhor de tudo. Eu tenho certeza que com isso que a gente transmitiu hoje aqui, as pessoas vão sair daqui muito melhor. Com certeza. Obrigado mais Tá bom? uma vez. Tamo junto e até Abraço. o próximo episódio.